Uau! Estamos ao vivo! Gente, que coisa maravilhosa! Há muito tempo, ó, tá saindo minha voz por todo lado aqui. Gente, o ao vivo é tudo, né? Olha, faz muito tempo, gente, que eu não faço gravação no estúdio profissional. Tava com saudade. Deixa eu ver como é que eu tô. Muito bem, ó. Sim, esse é o Vox Podcast. Falei tanto que eu ia fazer a gravação aqui nos estúdios, né, da plataforma internacional. Eis-me aqui. Demorou um pouco? Demorou, mas foi só para deixar vocês ansiosos. Gente, ó, eu tô fazendo agora o nosso programa ao vivo aqui na plataforma internacional Vox Podcast. Hoje eu tenho uma convidada incrível. A gente está há muito tempo ensaiando esta conversa e depois eu vou liberar esse conteúdo também para o canal Vox, que é o meu canal de comunicação. Vou liberar também para o meu canal pessoal, Rosimela Apresentadora, e para o Spotify, tá? Já quero agradecer a você que me ouve e me acompanha nos mais de 67 países que eu consigo chegar. É fantástico, né, gente? E esse canal do YouTube, você viu que ele é um canal novo, então se você estiver assistindo pelo Vox Podcast, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e deixar sua mensagem aqui embaixo. Nesse momento eu estou ao vivo aqui em Alphaville, na plataforma internacional. Eu não sei que horas e que momento você vai ver esse vídeo, mas ó, veja com muito carinho, porque essa conversa de hoje é extremamente especial. Vou falar hoje com Day Lorangue, que é uma carioca que veio parar aqui em Alphaville, não sei porquê, e cruzou na minha vida. Esse episódio de hoje, ele tem o patrocínio da Enagic, que trabalha com água de qualidade, com pH de saúde, e tem direção de Rafael Rocha. Estávamos esperando este momento. Então vamos lá, querida Day Lorangue, seja bem-vinda. Gente, que prazer estar aqui. Me sinto muito amada por Deus em estar aqui sendo entrevistada por você. E como esse momento foi esperado, não, Day? Foi demais, demais. A gente realmente ensaiou muito. Vamos agora? Não, vamos ver. Não, tá Gente, nas mãos de Deus. Tudo dava errado. Primeiro que o estúdio teve umas 3 reformas diferentes. E aí cada vez eu falava, ainda não vai dar, ainda não vai dar. E aí a plataforma começou a mudar tudo, e o estúdio muda de um lado para o outro, aí a agenda da Day não batia com a minha, nem com a do Rafa, nem com a do entrevistado. Isso tudo acontece que é para testar a nossa paciência, Exato. Mas o que é de Deus vai acontecer. E a gente tinha certeza disso, né? Sim. Day, Exatamente. tu nasceu no Rio. E eu sou apaixonada pelo povo carioca. Eu falo carioca, gente, e ela é de Petrópolis. Lá vocês também se consideram. Isso Não, aí a gente tem não... toda uma burocracia. Vamos entender? Pois é, o carioca da gema não é o petropolitano. O petropolitano ele é uma raça diferente de carioca. Tá vendo, gente? Como é que eu faço para lidar com isso? Olha, eu passei 3 anos no Rio, viajei o estado todo. Eu não fui para Petrópolis. Eu fui para Teresópolis. Você não conheceu a Não cidade conheci de Petrópolis. Então, eu tô falando hoje com uma... Como é que chama lá? Não é carioca? Como é que vocês se chamam em Não, Petrópolis? lá nós somos petropolitanos. Petropolitanos. Lá é a Serra Carioca. Lá é o lugar do russo, é o lugar do frio, é o lugar do vinho. É o lugar, assim, sabe? É um estilo bem europeu. Olha, quando a pessoa do Rio de Janeiro, vou falar assim, o petropolitano, né? Quando eles falam que lá é frio, eu fico tentando imaginar o que é frio para uma pessoa do Rio de Janeiro. Porque eu sou do sul do Brasil, de Curitiba, que é um dos lugares mais gelados que eu conheço. E para você lá é um lugar diferenciado, porque o clima é outro, né? Então, exatamente. Todo mundo me pergunta, ei, você saiu do Rio para vir para cá, para São Paulo, para quê? Para passar frio? Eu falo, gente, eu não passo frio aqui, eu passava frio lá. E realmente o pessoal não entende como que ela passa mais frio aqui em São Paulo do que lá no Rio. É porque realmente Petrópolis é muito frio mesmo. E é muito bonito o Rio, né? É muito Gente, as belezas naturais. É parecido Teresópolis, Petrópolis? Bem parecido, bem Porque parecido. pelo que eu ouço falar, é muito parecido, né? Exato, muito parecido. Como que foi a menina Day? Que família você veio, Day? Então, olha como é que meus bloqueios. Porque nós vamos falar de família, gente. Mas quando eu começo a falar de onde vem Day, já é assim, né? Já emociona. Porque a Day... porque a Day, ela veio de... A Day não teve família, a Day veio de uma relação extraconjugal. Então, a gente eu não já começa... sabia, porque eu conheci a Day empresária, eu conheci a Day diretora e produtora de vídeo, a gente fez um documentário junto, conheci ela aqui no ambiente do Pablo Marçal, que depois a gente vai falar, e participei de um evento seu feito para famílias, mas eu não sabia dessa sua história, então podemos começar por ela? Claro, com certeza. O meu pai, ele tinha a família dele, e ele se relacionou com a minha mãe. Daí nasceu Dayana.
A Diana que ficou sem pai já logo na infância porque ele faleceu. Mas ele era presente. Mas ele te aceitou? Sim, Por ser um relacionamento ele me extraconjugal, é uma confusão, não é? Não, mas eu era a queridinha do papai, sabe? Eu era a princesinha Diana dele. Ele me colocou o nome de Diana porque ele era apaixonado pela princesa Diana. E a sua mãe, na ocasião, ela era solteira? Ela era solteira. E a família dele? E aí a família dele era exatamente isso, né? Não, você não é da família e tal. Então, assim, desde a Que infância... desafio! Quando eu era Interessante criança, você falar da relação com a princesa Diana, porque quem conhece a história dela sabe que a princesa Diana também teve um grande desafio familiar, né? sim, muito. E engraçado, né? Às vezes a gente acha que um nome não é nada, não. O nome é só um nome bonito, só uma pessoa bonita, só uma referência. A gente nunca sabe o que Tem uma, carrega tem o uma significado energia, de né? Tem um nome. propósito ali. Né? Exatamente. E assim, eu vou até contar isso depois do significado de nome. Mas daí eu cresci. E aí eu lembro que quando começavam a falar de pai e mãe na escola, eu era a menininha que já falava, eu sou filha bastarda. Você tinha essa Eu consciência? falava isso. Eu falava isso para as pessoas. Eu sou filha bastarda. Agora, Petrópolis carregava era uma essa- cidade pequena que todo mundo se conhecia? Sim. É uma cidade, se eu não me engano, de 33 mil habitantes. Você sentia que as pessoas tinham preconceito? Como que era isso? Não. Eu não sentia nenhum preconceito, mas eu carregava uma mochila de identidade de eu sou uma filha bastarda. Como é que sente isso uma criança? Como que uma criança vê isso? Olha, vê muito com relação ao julgamento do pai, porque quando meu pai morreu, e aí, apesar de eu ser registrada por ele, eu não tive direito a nada, a situação de herança e tudo mais, então a gente ficou, eu e minha mãe, eu lembro que no dia do falecimento do meu pai, porque apesar do meu pai ter tido a família dele, ele sempre apoiou e ajudou a minha mãe. Ele tinha a mim como filha, mas a família não, E lógico. é difícil até exigir isso, né? Da Claro. família, porque eu não sei nem como lidar com uma situação É dessa. super complicada. E aí, o que aconteceu? Quando meu pai faleceu, eu lembro que no dia que meu pai faleceu, minha mãe ajoelhou na minha frente e falou assim, minha filha, agora somos eu e você. Uau, você Hoje tinha em quantos anos? Eu tinha 6. Gente. E eu consigo lembrar da voz dela, do tom dela, do olhar dela. Aí eu, que já tinha uma mochilinha de a filha bastarda, agora eu coloquei uma mochila enorme, porque ela falou assim pra mim, eu vou precisar muito da sua ajuda. E apesar de hoje em dia eu saber que ela fez o melhor que ela podia, Rose, hoje em dia eu sei o peso que ela colocou nas minhas costas quando ela falou isso. Você tinha avós que ajudavam você? Não. Tua mãe era tinha... totalmente sozinha? Minha mãe era totalmente sozinha, porque minha mãe sempre foi a desgarrada da família também. Minha mãe saiu cedo de casa. Então, assim, os pais dela sempre falavam... Vamos colocar a Solange é pipa voada, sabe? Pra geração, gente, não que a gente seja tão antiga, mas assim, houve uma mudança muito rápida aí, em menos de 15 anos no mundo. Sim. Mas há pouco tempo atrás, isso era muito marcante, principalmente para quem é do interior, né? Então, vamos dizer assim, a sua mãe foi aquela que não deu certo aos olhos da família, Exato. porque não escolheu o caminho convencional. Sim. E aí ela tem você, que para quem não sabe, gente, nós mulheres, quando a gente tem um filho na hora errada, as pessoas acham que a gente fez algo errado, né? Sim. Infelizmente, ainda existe essa mentalidade que a gente erra. O homem não, mas a gente erra. Sim, é. Então, eu fico Porque a mulher não se imaginando- protegeu. É sempre esse papinho, né? Eu fico imaginando o peso que a sua mãe tinha e você já veio com esse fardo Sim. que eu não consigo imaginar como exatamente. Eu não. Hoje em dia eu vejo, eu realmente recebo isso com muito amor e carinho. Mas na época eu não sabia que o meu peso de adolescência seria exatamente por conta do que aconteceu na minha infância, que foi o quê? Não, eu preciso de você, gente. Mães, pais, nunca falem que você precisa do seu filho. Porque o pai nunca precisa do filho, a mãe nunca precisa do filho. É o filho que precisa de você, sabe? Você falar, eu preciso de você, você desabafar com seu filho, você mostrar vulnerabilidade para o seu filho, isso não é legal. Porque você coloca um fardo, você coloca um peso que a criança não precisa. Mas, Ela Dai, não precisa. aqui no Brasil... gente, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu tenho uma impressão que a maioria dos pais, eles acham que os filhos têm a obrigação de resolver a vida deles. Porque na minha família era assim. Meu É pai, aí que a meu gente pai começa o falava emaranhamento claramente para todo da mim, família. você vai crescer e sustentar o papai. E eu tinha 5 anos, eu olhava para ele e eu falava assim, ai,
Por quê? Como assim? E isso acabou acontecendo. Eu e minha irmã, a gente assumiu a casa como se nós fôssemos pais dos nossos pais. Eu acho que isso aí é uma coisa maluca, mas um monte de brasileiro vive isso. Sim. Os pais ficam sonhando que os filhos resolvam a vida deles. Exatamente. Isso aí já começa um emaranhamento, né? Porque a partir do momento que você não tem posicionamento de mãe, você ainda está no posicionamento de filha de querer ser cuidado, inclusive pelo seu filho. Olha que loucura isso, Rose. Realmente não faz o menor sentido a gente depositar no filho uma esperança de que você vai cuidar de mim quando eu envelhecer. Não é que você não vai esperar isso do seu filho, mas você tem que plantar isso. Você não tem que ser uma expectativa sua. É óbvio que se eu sou uma mãe presente, se eu cuido do meu filho, se eu faço tudo para o meu filho com amor, é óbvio que assim, é uma lei da natureza, né? Quando eu precisar, quando eu estiver vulnerável, é lógico que quem vai cuidar de mim vai ser os meus filhos. Mas eu não tô. Eu pago a sua escola para que você, quando... Não existe isso. Eu te alimento hoje, um dia você vai me alimentar. Não existe isso, Rose. E isso é exatamente você colocar uma responsabilidade que não é da criança. E aí a pessoa não sabe o quanto ela está realmente influenciando negativamente a vida dessa criança. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Gente, aqui eu vou tossir, tá? Porque eu já tô tão íntima de vocês. E eu falei, não é uma tosse que vai me impedir de prosperar. Então, vocês me perdoem pela deselegância. Não, tá tudo certo. Mas então, a Dai, menina, cresceu com essa Eu responsabilidade. tinha 2 mochilinhas. A mochilinha do minha mãe só tem a mim, porque os meus 2 irmãos eram de outros pais e estavam sendo cuidados pelo pai dele. Então, não tinha problema nenhum, era eu e minha mãe. Então, uma mochilinha era de eu sou uma filha bastarda e a segunda mochilinha era a minha mãe precisa de mim. E sua mãe não teve outro relacionamento pra você ter um padrasto? Isso não aconteceu? Então, aconteceu algumas vezes durante a minha adolescência. Algumas vezes. E isso é complicado, né? É. E eu tinha sempre a sensação de que quando vinha uma segunda pessoa, era como se eu não precisasse mais estar ali, O sabe? que uma criança pensa? Eu não tenho ideia, porque minha mãe, quando separou do meu pai, ela falou: eu não quero mais ninguém. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu não quero correr o risco de ter problemas com vocês. E era uma coisa da minha mãe. Ela falou, não vou ter mais. Então, se você pergunta pra menina Dayana, eu sempre achei que mulher viúva não deveria casar de novo. Eu tinha algo dentro de mim que falava isso. Não tirei isso de lugar nenhum. Sim. De Bíblia, nunca ouvi ninguém falar isso. Eu achava, e eu sempre falei assim, eu acredito que eu nunca falei isso cara a cara pra minha mãe, mas eu lembro de eu sempre com os meus pensamentos falar, se eu ficar viúva um dia, eu não vou arrumar homem nenhum. Eu tenho que ficar com os meus filhos. Então, minha Era a mãe minha- falava muito. Ela falava meu assim, julgamento. filha, você prefere uma mãe religiosa que cuida da família ou uma mãe que fica cheia de namorado trazendo problema pra casa? Isso era a visão da minha mãe. Gente, eu não tô dizendo que tá errado, tá? Não, a gente tá Mas falando a gente só tá mostrando algumas as nossas realidades. referências. Como que era quando aparecia um novo namorado pra tua mãe? Era exatamente assim. Eu ficava com a sensação de que eu não era mais necessária. Sabe quando não precisam mais de você? E aí, na minha adolescência, o que eu fazia? Como ela arrumava namorados quando eu era adolescente, aí eu saía de casa, aí eu ia ficar com amigos, eu ia viver a minha vida como se eu não fosse mais necessária. Até o dia que eu fui morar sozinha mesmo. Com quantos anos? 14. Gente, eu não consigo imaginar, gente. Porque com 14 anos eu trabalhava, mas eu não pensava em sair de casa. Eu pensei em sair de casa a partir dos 16. Mas que coragem. Então, eu sempre tive na minha cabeça de que eu ia, talvez até casar e continuar com a minha mãe, porque eu achava que eu era tão necessária para minha mãe que a minha mãe nunca ia me abandonar. E aí, com 14 anos, quando eu arrumei meu primeiro emprego, ela falou: agora você pode ir. E aí, aquilo para mim foi um baque. Então, assim, você meio que foi convidada a se retirar. Foi. Aos olhos da tua mãe. Sim. Como que você se sentiu? Não, aí Se sentiu rejeitada? foi exatamente a rejeição. A mesma rejeição que eu senti quando meu pai morreu. Porque é engraçado. Quer dizer, rejeitada Você pela sabe que segunda vez, você vamos sabe colocar que quando assim. um pai morre e um filho não aceita, ele cria um bloqueio de rejeição. Tipo assim, é como se meu pai tivesse rejeitado. Toda a rejeição que meu pai não fez pra mim até os meus 6 anos, ao falecer, eu pensei, meu Deus, por que o senhor tirou meu pai de mim? Aí eu me senti rejeitada, como se tivesse sido uma escolha do meu pai morrer. Louco Ah, isso. você. É porque com 6 anos também a criança não entende. Não tenho o menor conhecimento disso. Do que ele morreu, Dai? Ele morreu de leptospirose.
Foi trágico ou foi rápido? Eu falo porque, assim, dependendo da trágico. morte, Não, ele é ficou, trágica. É porque a gente não descobriu. Ele ficou alguns meses em casa. E aí, quando ele ficou doente, ele não ficou com a família dele. Ele foi ficar com a nossa. Ele foi ficar comigo e com a minha mãe. Sério? Sim, os últimos Quer dizer, na hora que ele ficou dele. doente, a família dele não fez questão de Não, cuidar. Fez sim. Só que ele preferiu ficar com a gente. Então, ele tinha Ele tinha um afeto. Isso, muito grande. Gente, eu nem consigo imaginar como deve ser difícil um homem dividido entre duas famílias nesse nível, né? Eu também não Nesse consigo nível. imaginar. E quando eu era adolescente, por muitas vezes, eu me peguei nos meus pensamentos falando assim, meu pai era totalmente errado. Meu pai não tinha que ter outra família. Como assim? Se relacionar com uma pessoa fora do casamento. Ter uma filha de outro casamento. Não é possível. Só que aí, quando eu comecei a entrar naquela depressão adolescente, eu comecei a perceber que isso me afundava cada vez mais. Hoje em dia, pelo conhecimento que eu tenho, Rose, eu entendo que, na verdade, eu estava tentando contra a minha vida. Porque a partir do momento que eu falo que meu pai não tinha que se relacionar com a minha mãe, que meu pai não tinha que ter metido, o que eu estou falando, Rose? Que a minha vida é um erro. Ó, não se preocupa, Dai, porque eu tive pai e mãe e eu me sentia que eu não devia estar ali. Sim. Porque eu sempre senti que eu estava atrapalhando os planos. Olha. Porque queriam que nascesse um menino, nasceu eu. Minha mãe não queria ter mais filho porque ela sofria muito na gravidez, veio eu. É o tipo de informação que você acha que seria necessário você saber? Mas sabe o que acontece? Um menino? Mas mas não se pensa. Hoje eu acho que a gente tem mais informação, mas naquela época ninguém pensava nisso. E meus pais, eles não falavam pra mim. Eu sentia, porque chegava alguém em casa e falava assim: nossa, vocês têm 2 filhas. A gente queria que viesse homem, daí veio ela. Então eu tinha uma sensação que não era pra eu estar ali. Filtro, né? Eu não tinha que estar ali. Eles não falavam por mal, mas cara, não tem filtro. A gente vem de uma geração que não tinha filtro. E aí vem uma coisa, Dai, os pais falam e as crianças também entendem do jeito que elas sentem. Então eu entendi as coisas de uma forma muito negativa. Mas isso é a nossa percepção, né? Sim. Agora, no teu caso, era muito real. Diferente de mim, que era a minha percepção, mas o meu pai estava ali, minha mãe estava ali. No teu caso, você não tinha o pai, que já não era 100% seu. Sim. Aí tinha uma família que não gostava de você, porque parece que você atrapalhou para um lado, claro. atrapalhou para o outro. Quando eu dormia na casa dele, por exemplo, ele me levava para dormir na casa da família dele e tal. E aí eu lembro que meu irmão mais velho, ele falava isso. Você não é minha irmã, não. Você não é da família, não sei o quê. Coisa de irmão mais velho. E a culpa também não é dele, porque veio uma criança que não é da nossa família, veio pra cá, poxa, tá tirando o meu lugar. E outra, é uma família uma criança que causou briga na família. Gente, deve ser muito complicado. Sim. Eu nem consigo imaginar. Super complexo. E vendo você hoje tão plena, a gente não imagina a história que cada um carrega, né? Pois é, mas aí esse bolo todo, ele vai estourar na última instância de quando a gente está construindo o nosso caráter, que é a adolescência. É na adolescência que pesa. E é na adolescência que prova quais são os seus fundamentos, quais são as suas bases. E quando você não tem base, é aí que desmorona. Você desmoronou? Desmoronei. O que aconteceu com a Dai adolescente? A primeira coisa que eu fiz foi me relacionar com um homem mais velho e casado. Foi a primeira Casado também? Casado também, sem saber. Eu me relacionei com ele. E aí a gente ficou namorando. E aí eu percebia que ele vinha, ficava... Porque eu já morava sozinha. Então, um homem é muito mais fácil ir lá, ficar visitando. E tem homem que mente. Muitos homens mentem, né? E eu não sabia. E aí, aquela época só tinha Orkut, não tinha nada Você tinha mais. quantos anos? Eu tinha, aí entre meus 16 anos, eu comecei a me relacionar com um homem mais velho. Porque eu fui me relacionar com um homem de 36 anos. Então, são 20 anos a mais. É muita diferença. Vamos colocar a idade até para ser um pai. Rose, o que eu estava procurando nesse cara? Um apoio paterno. Eu estava procurando um pai. Eu estava procurando um homem que já tem um relacionamento. Qual é o homem da nossa vida que já tem um relacionamento? O pai. Nosso pai. Qual é o homem qual é o primeiro amor, a primeira paixão da vida de uma menina? O nosso pai. O nosso pai é o cara mais velho, é o cara indisponível para relacionamento. Então, quando eu busco o meu primeiro relacionamento, eu inconscientemente busco um homem indisponível e mais velho para cuidar de mim.
E quando você descobriu que esse cara era casado? E aí, quando eu descobri, eu queria sair, mas eu já estava extremamente... Não, e nessa idade, a fragilidade emocional é uma grande. fragilidade demais. É exatamente por isso que desmorona. Porque não tem base. Porque você não conhece o seu valor. Você não conhece os valores familiares. Você não sabe como constituir uma família. E não tem uma orientação de ninguém. No teu caso, você não tinha, né? Nenhuma. Eu só ouvia minha mãe e minhas tias falando assim, sai fora desse cara, sai fora desse cara. Mas, sinceramente, esse tipo de aconselhamento, sai fora desse cara, sem você sentar, você explicar, até porque elas não tinham conhecimento. Mas a falta do conhecimento faz a gente perecer. Sim, sabe? a falta de sabedoria, né? O povo padece pela falta. Como que você conseguiu lidar com isso? Depois de muito tempo nesse relacionamento, o relacionamento acabou se tornando abusivo. Imagina o desgaste se tornando disso. agressivo. E aí eu me desgastando demais. Só que assim, é engraçado porque depois que meu pai morreu, minha mãe foi para a igreja, sabe? E nessa fase, entre os 7 e 10 anos, eu ia muito na igreja com ela. E eu ajoelhava no chão. E eu falava com Deus, Deus, toma minha vida. Eu sou tua, eu sou tua. E é engraçado, porque quando o relacionamento com essa pessoa desfez, e eu me sentia assim, no fundo do poço, eu vou morrer, não tem mais motivo de viver. Gente, imagina, com 16 anos eu pensando isso, Rose. E aí, ao mesmo tempo, veio um acalento no meu coração, dizendo assim, não, calma, sou eu que estou cuidando de você. E aí aquilo me deu forças para continuar. Foi aí que eu comecei a trabalhar, e aí eu trabalhei numa loja de fotografia, e foi aí que eu entrei nesse mundo do audiovisual. Aí você não estava mais com esse cara. Aí eu não estava mais com esse cara. Aí o trabalho começou... O trabalho dignifica mesmo, né? O trabalho começou a ocupar um espaço na minha cabeça. Você usa a energia para coisas mais produtivas. Exatamente. O que te fez se interessar pela fotografia? Na verdade, eu comecei a trabalhar numa loja de fotografia como vendedora. E aí, eu, como vendedora, eu via o carinha da edição sentado editando no computador. E eu tinha um computador em casa que eu não fazia nada com ele. E aí eu olhava ele fazendo e falava, pô, eu acho que eu posso aprender isso. E aí eu estava atendendo as vendedoras, e aí na hora do meu lanche, na hora do meu almoço, eu falava assim, ô Bruno, me ensina aí essa parada aí. Aí ele ia, me ensinava um pouquinho, me ensinava um pouquinho. Quando eu chegava em casa, depois do trabalho, eu me dedicava a praticar o que eu estava fazendo na loja. E aí, no dia seguinte, eu levava pro Bruno. E aí, Bruno, vê o que você achou? Ele, pô, muito bom, ó. Eu vou parar de trabalhar aqui. Se você quiser ficar no meu lugar, você pode ficar. Porque tudo. E foi me treinando. E o patrão nem sabia. Gente, a melhor coisa que tem é a gente aprender fazendo, né? Exatamente. Não tem curso que seja melhor do que você aprender fazendo. Sim, e eu amei, eu adorei o negócio de revelar a fotografia, de fazer a edição, de fazer montagem. Aí fazia montagem de cartãozinho de aniversário. E aí eu fazia pegava as minhas fotos e ficava fazendo, como se eu fosse um cliente. Agora, vocês que são fotógrafos, já vou falar geral, porque é muito raro o fotógrafo gostar de fazer foto. Inclusive, para conseguir uma foto dessa mulher, acho que eu vou começar a colocar aqueles anúncios na cidade. Paga-se uma, como é que chama? Se você conseguir trazer uma foto dela, a gente paga uma recompensa, porque eu não conseguia ter foto dela. Pois é, porque como é que a gente se fotografa? Se cobra muito? Não, a gente, tipo assim, o tempo de eu parar para fotografar. Eu tô fotografando alguém. E aí eu falo, como é que eu vou me fotografar agora? Mas, amiga, é só virar e fazer uma selfie. Não, câmera profissional não dá pra fazer selfie. Tá vendo, gente? Ó a exigência. Aí já começa o perfeccionismo, né? Eu falo isso, mas eu sou assim também, gente. Eu nunca gosto de me ver, vocês pensam que não? É duro eu ter que olhar um vídeo meu, é sempre desconfortável. Você sente isso quando você vê uma foto sua? Sempre, sempre. Eu acabei de me ver ali no retorno, comecei a mexer no cabelo. Já ficou perturbada, eu também já tô olhando, já não gostei de nada. A gente fica com a sensação de que a gente não tá boa e a gente tem que melhorar, e tem alguma coisa. Mas a culpa é do diretor, não é nossa. É o diretor. Na verdade, o perfeccionismo, ele tá sempre rondando a gente pra poder fazer a gente parar logo, né? Mas daí, eu acho que... Ai, não tá perfeito, para logo. Daí eu acho que tem que ter um pouco de perfeccionismo, gente. Não tem como. Você não vai ficar um bom profissional se você for relapso e relaxado. Claro. Para começar, eu concordo que você não pode ser perturbado. Mas quando a gente começa a trabalhar com um nível de excelência... Aí é você fazer bem, né? É você querer fazer bem e melhorar. É diferente. O perfeccionista não. Ou faz perfeito ou não faz. Sim, isso é bom. A gente não é perfeccionista, a gente E aí, como que era essa sensação de ter um emprego tão diferente? Porque hoje
hoje todo mundo tem celular e todo mundo se sente o filmmaker. Mas na prática, gente, desculpa os filmmakers, é totalmente diferente, tá? Não, é É totalmente diferente. Agora a gente pode falar, é diferente. É. Como que era ter uma profissão tão fora do padrão? Não, eu adorava, assim, porque, na verdade, a minha perspectiva na adolescência era receber meu salário mínimo, pagar minha conta e ter o dinheiro para minhas compras. Era esse. Eu não saí de lugar nenhum, empreendedora, querer almejar cargo máximo. Não, meu negócio era só trabalhar para ter o meu dinheirinho para pagar minhas continhas ali e sobreviver. Eu estava ali em modo de sobrevivência. Só que quando eu quis aprender a fotografia, é engraçado, porque eu não fui movida pelo dinheiro, sabe? Eu fui movida porque eu gostei daquilo ali. Eu falo, poxa, por que eu vou ser uma vendedora até porque eu nunca gostei muito de vendas, sabe? Por que eu vou ser uma vendedora se eu posso trabalhar no computador, que é uma parada que eu gosto a beça, e na fotografia? E aí eu comecei a pegar na câmera, aprender Na época, a fotografar. não existia Photoshop? Existia já? Existia, já era o Photoshop. Mas era, assim, uma coisa bem básica. O que hoje em dia a gente faz no Canva, a gente fazia no Photoshop e era coisa demorada pra caramba. Mas aí depois eu troquei de emprego, mas eu continuei trabalhando como editora de foto. Nunca trabalhei com vídeo, era sempre foto. Até que um estúdio de fotografia bem renomado da cidade me contratou. E aí lá eu conheci um cinegrafista. Gente, eu tenho problemas com cinegrafista, amiga. Eu trabalhei com televisão, eu tenho um problema com cinegrafistas. Eu prefiro longe de mim, porque cinegrafistas são sedutores, não? É, pois é. Gente, cinegrafistas são terríveis. Pois é, o cinegrafista me seduziu. Cinegrafia, eu já fui apaixonada por um cinegrafista mais velho. Não é aquela coisa mais bruta, porque cinegrafista, pelo menos os antigos, tá, gente? Hoje essas câmeras levinhas não dá nada, mas aquela câmera era pesada. câmera antiga, nossa, exatamente. aquilo deixa o homem tão forte. Não deixa, amiga. Eu te entendo, Na eu te verdade, o entendo. cinegrafista que eu conheci era um fortinho pros lados, sabe? Que ele Mas era eu bem te gordinho, vou te entendo. mostrar depois. Ele era, né? Eu vi uma foto, eu não reconheci. Eu só entendi que era ele porque tava, acho que no Instagram dele. Sim, eu falei, aí era antes e depois, assim, né? eu falei, eu não conheço essa pessoa. Então ele era gordinho na Ele era época. mesmo. E pra você tudo bem, gordinho? Não, pra mim tudo bem, tava ótimo, não tinha E o que problema te nenhum. interessou nesse cinegrafista? Era do mesmo estúdio? Era do mesmo estúdio. Ele já era o cara dos vídeos. Ele era o cara dos vídeos. E na época que eu entrei, ele não estava trabalhando fixo. Ele estava trabalhando, que hoje em dia a gente chama de home office. Ele estava trabalhando em casa porque ele tinha tido uma doença dessas doenças aí bem raras que teve numa época aí. E aí ele teve que ficar em isolamento. Era quase um Covid, mas era há 20 anos atrás. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 19. 15 Gente, anos. você fala, parece que você tá com 20 e poucos. Você também começou muito cedo, né? Muito cedo, eu conheci ele com 19. E ele tinha quanto? Ele tinha 36. Era casado também? Não. E aí, o que aconteceu? Aí a gente se relacionou. Não, aí você me perguntou o que me seduziu nele, né? Eu o conheci através do telefone. A voz. A voz! Gente, essa coisa de voz é forte Ele mesmo. era tão educado. Ele era um continua educado, gentleman. amiga. Ele é um Gente, gente. tanto que Ele hoje é em dia, a assim. primeira briga que a gente tem, assim, primeira DR, fala assim, mas eu conheci um homem que era tão educado. Ele fica bravo? Ele fica, lógico Gente, que ele fica o bravo Alan, pra ele caramba. é de uma gentileza. Ele é, né? Ele é bravo. Extremamente Não, gentil. mas ele é cabra bravo também, ué. Só que foi um barato, porque quando a gente tem nossas discussões, hoje eu falo, meu amor, eu não me apaixonei por essa pessoa, eu me apaixonei por aquela pessoa. Que Volta, tão né? Aí ele já logo... Gente, ele é um barato. Aí ele já logo para de brigar, assim, vamos dizer assim, né? Então, aí a gente se relacionou. E aí, depois que ele saiu do estúdio, eu também saí. Então, ele filmando, eu fotografando. Tudo a ver. Aí vocês já foram ver. empreender ou não? E aí, a gente foi aprender. Eu falei, não, poxa, não Gente, faz sentido a gente perfeito. arrumar um outro trabalho. Tá, é a melhor coisa que tem é você se relacionar com alguém que acompanha o seu trabalho. Eu sofri muito com relacionamentos com homens que não aceitavam o meu trabalho. Uma coisa é você não querer caminhar junto, outra coisa é você não aceitar. Ainda mais eu que trabalho de forma exposta, né? As pessoas me Sim, veem, sim. é muito complicado. Então, aí no caso, igual a gente, por exemplo, a gente trabalhava final de semana. Nosso estúdio era um estúdio de casamentos, de eventos sociais. Então, sábado e domingo era em festa, era fotografando e filmando festa de 15 anos, festas de casamento. Que é uma delícia, Que né, é uma gente? Participar de delícia. festa, porque você só vê gente feliz. De vez em quando tem uns bêbados num certo horário da noite, Sempre mas rola. normalmente são eventos alegres, né? Sim,
São, muitos. E aí, ali, eu comecei a ver ter um outro olhar de família, sabe? Eu começava a ver os Olha casamentos. Eu que nunca tinha ido. curioso. Ali que você começou a prestar atenção Sim, em eu família. nunca tinha ido num casamento. Eu acho que da minha família ninguém casou assim na igreja. Não- Tal. E você já estava casada com ele ou não? Não, a gente não casava. Acho que ia vir Não, fácil mas um morava casamento pra mim. junto? A gente começou a morar junto. Ah. A gente começou a morar junto muito rápido. Gente, esse povo das artes, do audiovisual, é tudo fora da casinha. É resolvido, né? Pois é. Só que isso não é legal, né? Não. Mas aí a gente já foi morar junto logo. E aí, assim que a gente foi morar junto, eu engravidei e perdi nosso primeiro bebê. Então já foi assim a nossa primeira Gente, crise. como é que juntos. foi isso? Foi pesado. Quantos Foi meses? brabo. Foi com 3 meses, mais ou menos. Então, assim, eu me senti muito mal. Foi um momento que foi a nossa primeira crise, né? Nossa primeira dificuldade juntos foi essa. Mas a dificuldade foi porque você ficou mal ou ele também se incomodou Nós com dois isso? ficamos muito mal. Porque Sério? quando eu descobri a gravidez e a gente estava naquela paixão, assim, bem no começo, a gente ficou muito feliz. Eu estava com 20 anos e ele com 36. E aí, com isso, eu perdi, ele ficou muito mal. Vendo a minha situação, eu fiquei muito mal também. E aí, dali em diante, eu meio que parei de pensar em bebê. Aí a gente começou a empreender. Meu foco foi todo Então você pra passou muito tempo trabalho sem e nem querer dinheiro. saber de criança. Não queria saber. E aí a gente ficou junto. Desde 2009 a gente ficou junto, empreendendo na área de casamentos. E aí nos casamentos eu via as famílias, via o pai levando a filha no altar, via a mãe se arrumando com o filho, sabe? Porque o filmmaker de casamento, ele tá ali o dia inteiro com a pessoa. Ele não chega ali só para celebração. E conhece toda a Então, história do casal. Né? Exatamente, ele vê o relacionamento, sabe? Ele entra mais na história. E aí, com isso, eu comecei a observar muitas histórias. E aí, um dado momento ali, engraçado que foi na mesma época, eu engravidei em 2014, já foi um bom tempo depois, eu engravidei. E aí, eu fiquei super decepcionada, porque eu e a Alan, a gente ainda não tinha casado. E eu já estava grávida. E aí, foi do Theo. Foi do Theo. E aí eu falei assim, amor, a gente trabalha com casamento e eu vou ser mãe solteira. Ele, você não é solteira? Eu falei, sou assim, eu não casei. Você tinha vontade de casar de noiva? Tinha, eu queria casar de noiva. E ele falava, não, mas a gente é casado, Dayana, pelo amor de Deus, vai fazer festa pra Mas nem no papel, nem no civil. papel, nem nada. E E aí? eu falava, eu sou mãe solteira. Pintelei. Quando o Theo tava com 10 meses, a gente casou. Aí casou na igreja. Casamos com o pastor, fizemos uma celebração, casei de branco. Você frequentava a igreja ou não? Não, eu não frequentava a igreja, mas pelo fato de eu fazer muitos casamentos, Sim, conhecia acabava muita gente, tendo né? muita amizade. E teve um casamento especial, que o celebrante tocou tanto no meu coração, que eu falei assim, ai amor, a gente podia chamar ele para fazer o nosso casamento, né? Ele falou, tá, vai, vê lá. Gente, que já A me gente chamaram para achou- ser celebrante de casamento das Tem super, olha, tu tem muito talento já me pra isso, chamaram tá? tanto. Gente, não vou nem comentar sobre isso aqui, porque Sim. muitas vezes eu não quis nem saber de fazer casamento. Mas eu Isso é um já recebi chamado, tá? Isso é um demais, chamado, você não tem anota isso. noção, você não tem noção. Eu corri disso muito. Tá vendo? Corre do É casamento. louco, né? Corre do casamento para todo lado, Tá né? vendo? É impressionante. E aí, com isso, a gente foi... Ele achou, né, que a gente ia ter que ou pagar um valor alto, ou ser da igreja, ou se batizar. E o pastor, ele falou assim, vocês querem casar? Eu vou lá, eu faço. Tão simples, né? Tão simples. Eu falei assim, meu Deus, parece que, tipo, eu tô fazendo a coisa certa, sabe? E fez uma celebração maravilhosa. E sua mãe nisso tudo? Ela participou, assim, sabe? Participou de tudo. Mas a gente nunca foi, assim, tão unida, sabe? Você acabou não ficando tão amiga da tua mãe? Não O que não você acabei sentia criando pela um tua mãe laço. no meio de toda essa situação? A sensação era sempre de abandono, de rejeição, sabe? Desde quando eu saí de casa, eu sempre fiquei com a sensação de que eu fui abandonada e, tipo, ela não estava do meu lado quando eu mais precisava. Então, a minha sensação sempre foi essa.
Então, com isso, ela estava próxima ali, mas ela nunca foi próxima o suficiente de ficar com as crianças e tal. Não, ela sempre foi um pouco mais... Ela sempre ficou um pouquinho na dela e eu na minha, sabe? Agora, uma pergunta. Fisicamente, você ficou a cara do teu pai? Fiquei. Porque normalmente... Eu sou a cara Gente, se escorrida tinha uma dele. coisa que me incomodava, era minha mãe falar, você parece com o seu pai. Aquilo pra mim parecia que era um xingamento. Gente, nada contra o meu pai, porque meu pai era um homem muito bonito. Mas minha mãe não falava pra elogiar, ela falava por causa da minha personalidade. Então, toda vez que ela falava que eu parecia meu pai, eu sabia que era pra me machucar. Então, isso me deixava doida. Você sentia realmente como se Mas tivesse ela nem feito. pensava nisso, ela falava. Então, quando ela falava que eu parecia meu pai, nossa, eu ficava muito brava. E parecia mesmo, mas Engraçado, uma porque personalidade. eu pareço assim com o meu pai fisicamente. Meu pai é alemão, né? Então eu tenho nariz, tenho cabelo, tenho os olhos, apesar meu pai tinha olho azul. Eu não puxei o olho azul, mas eu tenho o olho mais pro claro. E a minha mãe não, minha mãe é morena, do cabelo preto. Então assim, só que o meu corpo é igualzinho dela. Gente, O que meu louco. corpo é o dela e minha fisionomia é o dele. Foi assim que foi dividida a Dayana. E aí nós temos a Day feliz com o seu filho, com o seu marido e casada. Você tá com quantos anos aí? Eu tô com... nessa época, eu tava com 23. É que você é muito nova, cara. Só Quantos que, anos assim, você tá agora? Eu tô com 34. Gente, ela é muito menina, muito menina. E de lá vocês começaram a ter a empresa. Sim. E o que aconteceu que te trouxe para Alphaville, gente? Que isso é uma outra história, né? Foi rápido assim ou ainda aconteceu muita coisa lá? Eu acho que tudo teve a ver com a minha primeira maternidade. Porque a minha primeira maternidade não foi fácil. O que muda quando é mãe? Não, na verdade, assim, o meu filho, eu tinha problemas com relação à maternidade. Por quê? Porque ele não dormia à noite, ele tinha problemas que a gente levava no neurologista para descobrir, ele tomava remédio, começou a tomar remédios muito cedo, não amamentava, não gostava de ficar no colo, não olhava no nosso olho. Então, a gente sempre já sondava alguma coisa, ele sempre teve que tomar calmantezinho e tudo mais. O que os médicos falavam? Não sabiam? Eles falavam que poderia ser terror noturno, poderia ser o TDAH, que depois a gente veio a saber que era. Mas aí o que eu fiz? Eu me foquei muito no meu trabalho e aí eu comecei a deixar o Theo de lado. E aí eu coloquei ele numa escola de tempo integral. E aí eu deixava ele das 7 às 7 na escola para poder trabalhar. E aí a minha visão com o empreendimento aí se tornou muito obcecada. Hoje em dia, eu vejo que, na verdade, eu não sabia ser mãe. E aí, o fato de eu não saber, eu tentava, de qualquer forma... E você achava que a escola ia resolver? Isso. Não, então deixa que a escola resolva. E você acha que isso atrapalhou ele em alguma coisa? Com toda certeza. Sério? Com toda certeza. Eu tenho certeza absoluta que a presença materna ali nos primeiros anos, ela é muito importante. Hoje em dia, se você me fala assim, se você tivesse alguma coisa na sua vida, eu sei que tudo que a gente passa faz a gente ser o que a gente é hoje. Mas se Deus falasse assim, Dayana, muda alguma coisa na sua vida, eu mudaria isso. Os primeiros anos na vida do Theo. Eu sei que, assim, pode ser que da forma que ele é hoje, seria de qualquer forma, se eu tivesse presente ou não, mas eu teria visto. Sempre o filho mais velho se ferra um pouco mais, porque os pais ficam fazendo teste, né? Pois é. Não, e era só eu e o Alan, entendeu? A gente morando de aluguel, tendo a empresa para tocar. A gente nunca teve boas... e aí não tinha mãe, nem dele, nem a minha do lado. E o pai, Alan, como que ele é? O pai Alan é um pai muito brincalhão. Ele já era assim? Muito. Ele ainda era o gordinho nessa época? Era, ele ainda Quando era que ele gordinho. mudou? Foi depois que o Bernardo nasceu. Depois que o Bernardo nasceu, a gente precisou se reinventar como pessoas, sabe? Porque o Theo, ele já era muito dependente da gente. Ele já demandava um tempo maior nosso. E aí, quando o Bernardo veio, a gente falou assim, epa, a gente vai precisar de uma energia extra, a gente vai precisar de um vigor extra. Eu ficava pensando assim, gente, eu, mãe de 2 meninos, eu vou precisar ser aquela mãe que corre, que joga futebol, que não sei o quê, eu vou precisar emagrecer. Você era gordinha? Eu era. Sério? 24 quilos a mais. Gente, eu preciso ver essa tua foto gordinha, que eu também não conheço. Eu não conheço, eu conheço um casal normal. Não, eu tinha 24 quilos a mais. Pesava quase 90 quilos. É muita coisa. Nesse nível, eu sou baixinha, né, amiga? É muita coisa. Então, aí,
a gente se reinventou como pessoas mesmo. Aí a gente começou a ficar focada. Porque antes era assim, ó, quando ele queria emagrecer, eu não queria. Quando eu queria emagrecer, ele não queria. E, gente, se existe uma coisa que não funciona, é casal que não tá falando a mesma linguagem. Cara, se o marido quiser emagrecer e a mulher não, a mulher vai começar a fazer bolo, vai começar a fazer brigadeiro, vai começar a fazer um monte de coisa, vai sabotar a dieta do marido. E o contrário era o mesmo. Quando eu entrava em dieta, quando eu falava assim, agora eu vou emagrecer, ele falava, tá bom, vai lá que eu vou comprar uma pizza. Eu ficava morrendo de raiva. Mas eu também fazia isso, eu também sabotava ele, ao contrário. Então, assim, no dia que a gente falou assim, não, a gente precisa emagrecer junto, a gente uniu forças. E aí foi a nossa primeira Ali vitória funcionou. juntos. Foi. Exatamente, porque aí ele emagreceu, sei lá, tipo, quase 40 quilos. Ele pesava 120 quilos no nosso casamento. Porque ele é alto, né? Não, nem é tão alto assim. Ele tem pouquinhozinho a mais do que eu. Ele não chega a 1,70. Não? Ou se tem, Achei tem que isso. ele era mais alto. É. E aí, com isso, essa foi a nossa primeira vitória juntos. A gente vai emagrecer juntos. Então tá, vai fazer exercício junto, vai comer regradinho junto, vai ter, assim, o lifestyle que precisa para isso juntos. Enquanto a gente não alinhou as nossas expectativas, a gente não alinhou a nossa unidade de linguagem, a gente não conseguiu fazer nada. Agora, vocês emagreceram muito recente. Provavelmente um pouco antes de vocês virem Quando para o Ben Alphaville. nasceu, Vocês estão há quanto tempo em Alphaville? 8 meses, 9 meses, E o Ben tá com quantos anos 5 agora? anos. Então, aí o Ben já conheceu os pais mais magrinhos. Sim, com certeza. Eu brincava, porque quando ele começou a andar, ele não começou a andar, ele começou a correr. Do jeito que dele, delícia. né? Conhece ele já. Então, ele não aprendeu a andar. Meu filho aprendeu a correr. Gente, que tudo. E aí, o pessoal do condomínio me sacaneava. Falava assim, tu emagreceu por causa do teu filho, porque ele é teu personal trainer. Porque ele Tá vendo saía como os filhos são correndo. bênção na vida dos São, pais? com Eles vêm para certeza. corrigir os pais. Não, ele saía correndo e eu ia atrás. Aí todo mundo falava, Gente, eu lembro Daiane o dia emagreceu que eu por isso. conheci ele aqui na plataforma, que ele primeiro olhou para mim e não quis conversa. Ele é assim. Dali primeiro uns momento. 10 minutos ele já estava no meu colo, me beijando, e começou a correr ali pelo saguão da plataforma. E a gente fez a maior festa. Depois ele começou a chorar porque não queria ir embora. E Não, queria que eu É fosse sempre com assim. ele. Ó, ele tá ali no cantinho. Você vai ver quando eu falar, amor, agora a gente tem que ir embora. Ele vai falar, não, só mais um pouquinho, mãe, eu quero ficar. Mãe, ele eu é quero ir na demais. lanchonete. Mãe, eu quero ver meu amigo. Gente, E é ele chama as demais. pessoas aqui de amigos dele. Então, Gente, mas quanto tempo ele ficou aqui, né? Aqui, gente, é apaixonante. Não dá nem para explicar, é né? verdade. Agora, como acontece o Pablo Marçal na tua vida? Então, Porque foi um divisor, não foi? foi um pouquinho antes, porque quando o Bernardo começou a crescer e o Theo começou a ter mais demandas com relação à saúde dele, a gente começou a passar problemas muito sérios, problemas de relacionamento em casa. Eu e o Alan, a gente se separava, voltava, muitas brigas dentro de casa. Por quê? O que você Porque acha? a nossa polaridade sempre foi muito invertida. Eu sempre fui a líder da empresa, eu sempre fui a que mandava, eu sempre fui a que tinha a voz mais ativa. Eu sempre fui uma mulher muito viril. Se você vê como eu falava antigamente, você não acredita. E aí, com isso, o que eu fazia? Eu tirava a força do meu marido. Meu marido ficava cada vez mais não precisando ser o resolvedor, não precisando ser o provedor, não precisando ser o que fala mais ativo, o que resolve, o cabeça da família. A cabeça da família era eu. Era eu que mandava, era eu que organizava, era eu que ditava tudo como que ia ser. Ele só me pedia permissão para as coisas. E você pensa... Mas isso foi acontecendo com o tempo? Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que no começo, quando você tem um relacionamento assim, é engraçado, porque a mulher, quando ela é muito viril, ela sempre vai se aproximar de homens que tem... Não é que o homem vai ser menos viril, não é isso. Você não vai se relacionar com um homem que não é homem. Não é isso. Você vai arrumar um homem que, quando você mostrar a sua força, ele vai falar assim, tá bom, vai na frente. E foi assim que aconteceu comigo, com a minha empresa, com a minha família. Eu falava mais alto, eu colocava a minha voz, eu colocava a minha força, meu marido falava assim, vai, faz do teu jeito. E aí eu fazia. E aí o ego, porque é o ego que faz a mulher ter essa virilidade. O ego que tem que estar ativo, firme no homem, quando está na mulher, destrói a família. Destrói a família. Porque o homem não tem aquele cuidado da mulher.
O homem não tem aquela beleza de contemplar. Não é beleza física, não. É beleza espiritual. Então, a partir do momento que você não tem a sua beleza espiritual para ser nutrida na sua esposa, você não vê uma delicadeza, uma fragilidade na sua esposa, o que você está fazendo nessa casa? Eu não sou necessário aqui. Aí ele foi embora. Vocês chegaram a separar? Nossa, eu nem consigo imaginar, gente, porque eu conheço um casal maravilhoso e que tá tudo bem, né? Você não imagina o que vem na história, né? E aí, quando ele não se sente mais E necessário... como você ficou com 2 crianças, que também isso é complicado, né? Sim, sim. Aí, o que aconteceu? Quando ele saiu, eu comecei a ler livros. Eu nunca tinha lido nenhum livro, Rose. Eu comecei a ler livros. O primeiro livro que eu li foi um livro de autoconhecimento do Tony Robbins, chamado Despertar do Gigante. Já leu esse livro? Eu sei qual é, não li ainda, eu sei qual é. Topicíssimo. Mas é um livro, assim, já a nível hard. Sim. Na primeira vez que eu li, eu duvido que eu tenha assimilado mais de 10% desse livro. Tem que ler várias vezes. Né? Não, várias vezes. Hoje em dia, ainda, se eu ler, eu vou assimilar mais uma porcentagem. E aí, quando eu comecei a ler, eu comecei a me despertar. Só que aí eu comecei a procurar respostas, porque eu falava assim, cara, por que eu tenho um filho que ele tem umas necessidades especiais que eu não sei lidar, que eu não tenho paciência? Veio um filho desafiador, né? Exato, que os médicos não sabiam me responder o que ele tinha. E era pura personalidade, não é? Não, tem a parte neurológica e tem a parte de personalidade, e tem a parte espiritual, e tem a parte da constelação familiar. Então, é todo um sistema. A nossa vida, Rose, é um sistema. E se a gente... É igual um Windows. O Windows está rodando aqui, por exemplo, para ter essa logomarca aqui. Se alguma coisa dentro do sistema não tiver bom, sabe o que vai acontecer? Vai dar aquela telinha azul. Pã! E vai desligar. Por isso que eu tenho Mac. Porque o Mac resolve tudo. Ela acabou com o meu exemplo. Rose, eu tô tentando melhorar isso. Rose, vamos supor que isso aqui é um Mac. Tá. Ô, diretor, você tá usando um Mac ou um Windows aí? É um Mac. É um Mac. Ai, obrigada, diretor, por ter me ajudado. Vamos imaginar, então, que esse Mac tá desatualizado e não pode mais... Se ele tiver com algum problema no sistema dele... É que o Mac não dá problema. Dá sim! Gente, eu tô zoando. Não, é mais difícil, vai, é mais difícil. Vamos imaginar que esse Mac não atualiza mais. Não atualiza mais. Na verdade, tem menos aberturas. Pronto. Você não consegue mexer tanto no sistema. Sim. É por isso que você não consegue dar tanto bug no Mac. Mas sim. Dá sim. Tá, é raro, mas... Todo editor de vídeo sabe que dá. Você sabe que dá. Então, assim, a partir do momento que você tem um problema dentro do sistema, não vai funcionar. E foi assim que aconteceu com a minha família. Tinha um problema no sistema. Qual era o sistema? A polaridade invertida. A falta da minha presença no momento primordial do meu filho, Theo. A questão da minha virilidade muito alta. E aí o meu marido fala assim, gente, para que eles precisam de mim nessa casa? Se o homem da família é ela, eu vou embora. Então, o que acontece? Ou você vai ter um homem do seu lado que acata as tuas vontades, que seja a energia feminina no teu dia a dia. E isso acontece, tá, Rose? Isso acontece quase todo o tempo, assim, com um monte de casais. Isso funciona, porque se você tiver um casal que o homem é a energia feminina e o marido e a mulher é a energia masculina, vai funcionar. Vai funcionar pro resto da vida. Vão ser plenos? Acredito que não. Porque a gente é chamado. Você acha que não? Não, porque a gente é chamado para nossa energia, para nossa essência. Sempre vai ter um buraquinho ali faltando. E quando eu entendi que tinha um buraco meu faltando, eu comecei a buscar. E eu comecei a buscar tanto, Rose. Eu comecei a buscar muito. Você buscava onde? Porque aí você está falando da leitura. Então, aí eu comecei a buscar nos livros, eu comecei a buscar nas lives, porque aí essa época foi a época da pandemia. Então aí a gente é super recente, então, que você entendeu o chamado. Bernardo tinha 2 anos. E aí eu comecei a buscar. E aí eu fui para outras religiões. Eu me tornei Hare Krishna. Você ficou mesmo Hare? Sim, eu nem consigo imaginar, fui para um sítio Hare Krishna, ficava lá com os meus filhos, falava, não, vou comprar um... E sozinha, até então separada ainda? Sem o Alan. Depois, quando o Alan voltou também, Quanto tempo vocês ficaram separados? A gente ficou um bom tempo. Deve ter sido o quê? Uns 6 meses por aí. Foi bastante tempo. E aí, com isso,
a gente começou a nossa busca incessante, porque a gente sabia que a gente podia ser melhor, mas a gente não sabia como. Será que é religião? Então vamos buscar outras opções? Aí eu ia para Centro Espírita, eu ia para Hare Krishna, eu ia para o catolicismo, eu ia para todos os lados e eu nunca me sentia plena, nunca me sentia completa. Eu sei bem como é isso. Essa parte eu já consigo entender. Eu me tornei, pelo Hare Krishna, eu acabei me tornando vegetariana, por exemplo, por 2 anos. Gente, isso é uma coisa que Vegetariana, logo eu acho uma amo judiação. Eu amo carne, gente. Eu também, Eu me mas sinto eu assim fiquei que eu tô doida. honrando a natureza quando eu como a carne, porque é natural, gente. É natural, mas aí, na época, né, quando você tá com a cabeça vazia, qualquer coisa que enche a tua cabeça, você acha que tá enchendo teu coração. Sim. Mas, na verdade, só tava enchendo a cabeça, sabe? Hoje em dia eu entendo. Hoje em dia, a gente conhecendo da palavra, conhecendo, a gente entende que é corpo, alma e espírito. Mas naquela época eu só tava querendo mesmo resolver o corpo. Mas estava buscando. Sim, mas eu só entendia do corpo. E aí Tanto você que tava eu magra. comecei- Aí eu tava magra, tava lá comendo minhas folhas e meus grãos de bico, minhas proteínas de soja. Não 2 anos. sentia fraqueza, amiga? Se eu Não, tirar a carne, me dá uma fraqueza. Não, eu fiquei super bem, super de boa. Apoio, super apoio. Eu sei que quando eu não tô me sentindo bem, eu paro de comer carne por um tempo, não tem problema nenhum. Mas eu não precisava fazer isso religiosamente. A partir do momento que você faz isso, porque se você comer carne, você tá pecando, você tá sendo um religioso. Sim. Foi isso que eu fiz. Eu me afundei numa religião. E aí, com isso, nas idas e vindas minha com o Alan, nessa época de Hare Krishna e tudo mais, um dos nossos amigos apresentou o Tony Robbins. A gente comprou o livro, começou a ver essas palestras e tal. E aí apareceu um tal de Pablo Marçal. Já O ouviu que falar você desse pensou cara? quando você viu o Pablo, cara? Deixa eu ver se foi o mesmo impacto meu. Eu ouvi ele e falei assim, primeiro, tipo assim, eu acho que a primeira palestra que você assiste dele, completa, você fica assim, do que esse cara tá falando? Porque tu se sente um ET, assim, não é possível que Porque ele tá ele não falando combina com nada do que a gente tá acostumado a ver. nada. Não é Eu falei assim, pastor, o que é esse cara? É um coach? É não um é pastor? coach, não é um cara jovem que tá ali querendo fazer graça. Aí ele fala uns papos que não combina com a idade dele, aí ele fala de umas coisas que não combina com esse mundo. Isso. E aí um monte de gente atrás dele, você fala, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí, isso tudo no meio de pandemia. Quando eu entrei na pandemia, e aí eu tava muito magra na pandemia, então eu fazia meus grupinhos de desafio, de emagrecimento. E aí eu comecei a estudar e eu me tornei uma terapeuta de emagrecimento. Gente, que acredita que eu top! sou Essa terapeuta parte de eu não sabia. Pois é, porque, poxa, depois de 24 quilos eliminados, muita Sim, gente eu fiquei assim, depois que eu perdi 23, que eu me Todo mundo livrei de vinha. 23 O que quilos. você fez? O que você fez? E aí eu botava o meu dia a Gente, dia que nos top. stories. Aí as pessoas começavam a procurar. Aí todo mundo falava, por que você não faz um grupo? Você não faz um grupo? Aí eu fiz um grupo, desafio, 21 dias, dia saudável, Que bonitinho. da Dai Lorangue. E aí eu fiz o primeiro grupo, deu super certo. Fiz o segundo grupo, deu super certo. Aí o Alan falou, Dai, por que você não profissionaliza isso? Vai buscar uma formação. Aí eu busquei uma formação. Existe? Qual é? Sim, terapia nutricional comportamental. Gente, eu nem sabia que tinha isso, porque eu sou aligada na alimentação, né? Eu sou toda. Gente, eu vou fazer um porque aí, na treinamento verdade, desse, porque você é muito treina a legal. mente. É muito legal. Exatamente, você treina a mente, né? Por que você tá comendo? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a lidar com coisas que eu não sabia o que era. Bloqueios emocionais, traumas. Que é isso? Aí o Pablo falando a mesma coisa. Gente, mas então ele é terapeuta? Eu não entendi o que era. E aí eu comecei a acompanhar o Pablo. Nessa época, a gente tendo muita dificuldade com relação ao comportamento do Theo. A gente mudou para Búzios, que é uma cidade a 300 quilômetros de Petrópolis. O que você acha que a cidade mudou, que ajudou? Nada. A única coisa que aconteceu foi o seguinte. Como eu fui para um lugar de praia, eu me conectei muito na natureza. sim. Aí eu comecei a acordar 4h59. Meu Deus, o povo dos 4,59. Aí mas eu não acordava 4h59 para ver o Pablo, não. Eu acordava 4h59 para ir ver o nascer do sol. E aí eu ficava lá, Deus, Contemplando. o que eu tô fazendo na minha vida? Que eu não tô feliz no casamento. Que eu me acho uma péssima mãe. Que eu acho que a minha empresa não tá indo bem. O que tá acontecendo que eu sinto que aqui dentro tem uma coisa super poderosa que eu poderia impactar o mundo e eu não tô impacto usando nem pra a nada. mim mesma. Gente, Eu não faço nada de bom nem pra mim. Tô me sentindo tão normal, porque eu passei por isso também, gente. E foi no Rio, na época que eu tava no Rio. Gente, o que tem no Rio? Não sei. Eu sei que a praia me fez me conectar muito com Deus. E aí, quando eu comecei a escutar o Pablo, eu falei assim,
eu acho que eu tô precisando de Deus. E aí eu fui pra igreja, pra Bola de Neve de Búzios. Conheci o pastor. Gente, tudo Fernando diferente. lá. Ela vai só para as coisas diferentes. Foi. Aí eu fui pra igreja. E aí eu entrei no PLD. Foi o primeiro. Você é da turma do Eu PLD. sou do PLD, com Rick, Luma Vidal, Gente, a Luma Vidal Thaís. era minha amiga, você sabia disso? Pois é. Gente, eu conheci a Luma Vidal num teste, a gente era modelo de uma agência e a gente se conheceu assim. Anos depois eu vejo o Pablo falando dela e falei, mas essa menina é minha amiga? Você é da turma dela. Somos Ela da estudava nessa turma, época, não é? Sim, era É- aluna, ela super era aluna. aplicada, por isso que ela é Ela conhecida é muito pra gente. inteligente. Eu fiquei tão feliz de ver ela prosperando tanto. E aí, o gente. que aconteceu? Aí, dentro desse PLD, eu lembro que ele falou numa das mentorias, a gente está abrindo umas vagas, vou deixar aqui o Forms. Ele não era tão grande assim, né? O quê? Como ele é A hoje. plataforma? Eu falo porque na pandemia foi que ele teve a explosão, Eu né? acho que foi nessa época mesmo. Né? E aí, o que aconteceu? Eu coloquei lá o meu Forms, e aí eu fiz o lançamento do meu primeiro infoproduto pelo PLD, porque eu era louca para conhecer o resort. E eu falei, vou até... Aí fazia o print daquelas páginas. porque Gente, ele eu não falou que conheço até o dia resort primeiro- ainda. Até o dia 1º de setembro, você podia fazer o seu lançamento. A gamificação que ele fez no PLD foi incrível, porque se você fizesse tudo direitinho até o dia 1º de setembro e provasse que você fez, mandasse a lista de lead, o tráfego, tudo direitinho, seu produto na Hotmart ou na Xgrow, o que fosse, você mandava para ele, e aí, quando tivesse o encontro, você ia ter acesso liberado. E eu falei, eu vou fazer isso. Só que eu estava morando lá em Búzios, longe para Dedéu. Fiz o lançamento, vendi o meu curso, entreguei o meu Do curso. que era seu curso? Meu curso era de filmmaker de casamento. Gente, eu nem sabia que ela Pra tinha isso. contar histórias. Ai, tá. Eu vou Exatamente. pegar você depois desse podcast. Você já sabe, né? E aí, Vou te com deixar isso- doidinha. E aí, com isso, quando teve a festa, a grande festa do PLD, óbvio que eu não fui, né? Eu tava dura, sem dinheiro, lá Outro em estado, Búzios, gente, como difícil. impossível. O Alan nem... Então, E o Alan não tava ligado nisso? não, o Alan fez o cursinho ali Ah, juntinho legal, comigo. fez A contigo. gente fez junto. E aí eu preenchi um Forms para trabalhar na plataforma. Falei assim, eu vou preencher isso aqui, vamos ver o que dá. Isso foi lá em 2021, setembro de 2021. Passou, eu voltei para Petrópolis, porque Búzios, pra gente na área de casamento, não funcionou. A gente nem foi na expectativa disso, na verdade a gente foi na expectativa do Theo melhorar, porque pro Theo era bom mar, areia e tudo mais, mas depois de um tempo não fazia mais sentido. Parece que perdeu um pouquinho o efeito terapêutico para ele. A gente voltou para Petrópolis, que era o nosso lugar de trabalho, e pelo menos a gente estava ali perto da família. Apesar da família não ser tão próxima, não ser tão presente, era melhor do que zero, né? E aí voltamos para Petrópolis. Quando a gente voltou para Petrópolis, eu recebi uma ligação. Mas isso foi, depois de 6, 7 meses. Oi, aqui é da plataforma internacional? Foi você que fez esse vídeo aqui? Era um vídeo de um documentário de 80 anos de uma mulher. O documentário a gente vai chegar numa parte boa. Documentário. Aí eu falei, sim. Aí a pessoa falou assim, o que você fez desse documentário? Eu falei, moça, eu fiz tudo. Eu fiz áudio, eu fiz vídeo, eu fiz edição, eu fiz captação, tudo. Eu e meu marido. Ah, você e seu marido? Seu marido também trabalha com audiovisual? Trabalha. Então, a gente tem 2 vagas aqui de videomakers. Não é por acaso, né? A gente pode fazer uma entrevista? Eu falei, pode, claro. Aí eu fiz a entrevista com ela. Online. Online. Quando a gente fez a entrevista... Quem era ela? Eu não lembro. Não tá mais na plataforma. Não tá, porque ela tinha um cabelinho colorido, acho que era vermelho ou rosa, não me lembro. Se eu tivesse visto ela aqui na plataforma, eu ia falar, foi você É que aqui muda rápido, né? muda Sempre muito entra e rápido. sai o pessoal o tempo todo. Infelizmente, eu não tive contato com ela depois. E aí ela falou, não, porque a gente precisa de pessoas específicas para fazer documentário de famílias. Gente, dá uma pausa aqui nesse podcast Ô, Rafa, tá fácil aí pra gente mostrar o meu patrocinador, porque você falou do documentário, me veio um monte de lembrança maravilhosa. E olha só, gente, a gente acabou se conhecendo por causa do documentário que a gente fez. A gente já vai falar sobre isso. E eu quero agradecer as pessoas que apoiam o meu trabalho, porque eu só tô aqui porque tem muita gente que acredita em mim. Primeiro, as pessoas que me ouvem em mais de 67 países pelo Spotify. Eu tenho aí vários podcasts que rodam na rede. Quero agradecer às pessoas que me acompanham e me apoiam, que são o grupo de empresários do Million Club Network, que é um grupo fechado que eu tenho de apoiadores, pessoas que
A gente faz um trabalho incrível e eles me apoiam muito. E quero agradecer também, em especial, a empresa Enagic. A Enagic, gente, ela é uma empresa japonesa que ela tem um sistema de tratamento de água que você pode colocar na cozinha da sua casa. Sim, eles têm uma máquina que altera o pH da água. E eu não sei se você sabe, mas a água do Brasil ela é muito contaminada, com metais pesados, com muito cloro, com várias substâncias que causam problemas à saúde. E a Enagic, ela tem um sistema que ela limpa a água, alcaliniza, deixa a água magnetizada e altera o pH. Inclusive, quando você tem essa máquina da Enagic, você pode escolher o tipo de pH que você vai utilizar. E para que serve isso? Para você curar a saúde da sua família, o que é fantástico. E você pode adquirir essa máquina japonesa pelo Instagram, @LucianeCostaDelli, que é uma das apoiadoras do meu trabalho, que também faz parte do meu grupo de network. Então, você pode ter mais informações desse produto através do Instagram dela, e graças ao apoio dela é que eu estou aqui hoje fazendo esse podcast, nesse estúdio maravilhoso aqui na plataforma internacional do Pablo Marçal. Um sonho que está sendo realizado hoje, e falando com a Dai, que a gente está programando há muito tempo esse encontro, né? É verdade. E aí, a Dai Lorang faz essa entrevista pelo Zoom, foi? Foi, não, pelo WhatsApp mesmo. E é contratado os dois. Somos contratados, nós dois. Agora, dois como contratos. que trabalha vocês lá e eles aqui? Eles Então, já tinham essa ideia de fazer documentário? Então, na verdade, a gente foi chamado para isso, para dar uma nova identidade, porque eles queriam que fosse uma plataforma, como se fosse uma plataforma Brasil Paralelo, sabe? Porque Aí nisso a X-Grow estava nascendo ali, não é? Não, sim, a X-Grow já existia, mas a base de tudo era um produto totalmente diferente. E aí eles não queriam, eles queriam sair da ideia de curso online. Porque a promessa era exatamente uma plataforma para a família. Gente, para quem não entende muito disso, é assim, ó. Aqui na plataforma do Pablo, ele tem uma linha de assinaturas que chama Família Base de Tudo, Clube 459. Inclusive, eu passei muito tempo escrevendo para o Clube 459, fiz documentário com a Dai e o Alan na Família Base de Tudo. Então, são plataformas que você assina igual um Netflix. E aí você tem documentários voltados para a família, você tem estudos da Bíblia, você tem uma série de benefícios. E aí é um público bem seleto também do Pablo, que ele não abre tanto isso, né? Sim, exatamente. Mas é um público bastante atuante. Então, a Dai e o Alan vieram especificamente para dar uma nova roupagem para a família à base de tudo. Isso mesmo. Porque, na verdade, a nossa empresa de filme de casamento, por que a gente teve o curso no PLD? Porque o nosso vídeo de casamento era totalmente diferente. A gente fazia uma história da família, a gente pegava depoimento dos pais, a gente fazia uma novelinha, a gente fazia um roteiro. Igual televisão. Vocês trabalharam em TV, Dai? A gente trabalhou em TV. O Alan trabalhou em TV. Então, onde que ele trabalhou? Gente, quando eu conheci o Alan, foi muito engraçado. Porque antes de eu chegar na Dai, eu conheci o Alan. Gente, quando você encontra pessoas da televisão, do cinema, do teatro, a gente não para de falar nesse assunto. E eu comecei a falar com o Alan e a gente ficou horas conversando só sobre televisão, coisa técnica, coisa que você não vai gostar, mas a gente não para de falar sobre isso. A gente ama. E aí a gente não parava de falar sobre isso. Aí o Alan olhou para mim e falou assim: "Você sabe escrever para um documentário?" Eu falei: "Sei. Você pode me ajudar?" Eu falei: "Pode." Gente, eu era louca para fazer um documentário. E o primeiro documentário profissional que eu fiz foi exatamente aqui. Sim. E foi assim que eu conheci o Alan. E foi maravilhoso o nosso documentário. Gente, sobre energia fizemos feminina. 2, inclusive, né? Isso. Agora, nesse momento, é pós-pandemia? É 2021? Já é recente agora. E aí vocês faziam o quê? 22. Vocês, em 2022, vocês já vieram para cá na contratação ou não? Não, a gente ficou lá em Petrópolis. Como que vocês acompanhavam? A gente só editava, dava os comandos para a equipe. Treinava a equipe. Exato. Escrevia o roteiro ou não? Escrevia roteiro, fazia edição, e aí montava as perguntas. Então, assim, a gente produzia, a gente só não captava. Gente, tão gostoso, né? Isso. E aí a gente só não captava, né? Fazia a captação mesmo. Mas vocês já dirigiam pro pessoal captar do jeito que Exatamente, funciona, né? Porque esse negócio de videomaker, nada de errado, gente. É uma profissão que tem crescido muito, mas o pessoal do videomaker nem sempre tem a visão da televisão. A visão do cinema não tem. Eles têm aquela visão da internet. Sim, não, é totalmente diferente.
o vídeo do podcast é diferente de um vídeo highlights de um evento, que é diferente de um evento social como um casamento. Só que assim, quando você faz casamento, né, amiga? Você faz qualquer coisa. Porque o casamento é como se fosse o Fusca do carro. Você dirige Fusca, você dirige qualquer Amiga, eu não carro. sei, porque quando eu trabalhei com televisão, eu pensava a mesma coisa. Quem trabalha num programa de televisão, Então, porque mas você programa acha o de máximo. TV? Produção de TV. Só que, gente, é um trabalho muito braçal. Sim. Já tive que limpar estúdio e já coordenei todo mundo. Mas a parte difícil a gente faz também, né? Sim. E casamento, o grande desafio é que você pega um monte de gente que não é do meio de TV. E aí você tem um tempão ali pra educar aquele povo, senão a filmagem é perdida, né? Não, a gente, na verdade, a nossa técnica começava na venda. Porque a gente falava, não, a gente não vai fazer o teu vídeo da forma como todo mundo... Na venda, a gente já desconstruía totalmente o Eu filme vi de os casamento. vídeos que vocês fazem, gente, são verdadeiros filmes, né? São totalmente diferentes. Nossa, mas... tanto que a maior objeção era, mas a gente é tímido, a gente não é igual esse casal. Não, Aí a gente quando falava, as pessoas... não, mas esse casal também era tímido. Então, quando as pessoas veem que qualquer pessoa bem dirigida consegue fazer um filme, eles ficam encantados, né, Sim, com o resultado. Exatamente, é só a forma como se... Se conta é o storytelling. Exatamente. E nisso vocês são bons demais, que eu sei. sem nenhuma E falsa aí vocês modéstia. ficaram nessa distância. Agora eu te pergunto, ali você já sabia que o Pablo era famoso, Sim, forte. já Que era a sensação de trabalhar para um cara como ele? Era um portfólio, né? Quando teve a pandemia, a gente acabou fazendo alguns cursos online para outras pessoas, lá do cara do 6 e 7, lá do Érico Rocha e tal. Então, as pessoas já Você também conheciam fez ele. o Érico Rocha? Não, a gente fazia a produção de pessoas que eram do Insider. Barato, gente. Porque eu também passei pelo Insider, então assim, a gente tem muita coisa em comum. E essa parte eu não sabia. Então, assim, ela chegou até a fazer, a médica que a gente fez lá no Rio, chegou até a fazer live com o Érico. Que legal, muito legal. gente. Porque eles conseguiram bater o 6 e 7, então era que Você lembra o nome dela? Lembro, Clara Morena, o Descomplique Seu Consultório. Olha que Topíssimo. tudo, gente. Que a gente fez o casamento dela, e aí depois ela chamou a gente pra fazer o curso online dela. Cara, que A gente fez um tudo. documentário dela, do casamento dela. Nisso vocês já estão no digital. Estão a gente arrasando tá no digital, digitalizando. trabalhando com o maior player do momento, Sim. que é o Pablo Marçal. Isso em 2022. Isso, 2022. E foi aí que entrou a política do Uma Pablo. dúvida que eu tenho, porque eu só conheci o Pablo depois da política. O que aconteceu quando ele decidiu ser político? Porque eu sei que teve muitos alunos que ficaram revoltados, teve muita gente que não gostou. O que vocês sentiram? Porque meio que ele deu uma abandonada em muita coisa, né? Sim, a gente não sabia, a gente não entendia. Na verdade, Vocês não eram ligados nisso. a gente não era. E a gente não conhecia ninguém daqui de dentro, assim, de Gente. conversar, de falar bastidores, sabe? Quem não mora A em gente São Paulo não faz ideia não de como faz as coisas aqui ideia. são rápidas, né? Sim. E se você tiver ali no posto de gasolina, tem um posto de gasolina aqui, no posto de gasolina, ou se você tiver aqui no saguão, já é uma energia diferente. Você já consegue falar, as coisas já acontecem com você estando aqui no saguão. Então, eu não sabia do que era isso. Gente, pra quem nunca morou no Rio, e eu morei 3 anos no Rio, é outro país. Tudo que eles acreditam, pensam, é tudo diferente. É igual quando eu vim do Paraná, eu cheguei em São Paulo, eu falei, bom, já sabia o que era São Paulo. Mas aqui é muito diferente. Não. Também esse envolvimento com a política é muito forte, né? Sim. Eu só tinha vindo a São Paulo uma vez fazer um filme de casamento. Então, a minha ideia era Avenida Paulista, trânsito pra caramba, poluição, era Onde o eu visual. moro, gente. Era a minha ideia de São Paulo. Quando o Alan veio, porque aí entrou política, e aí a gente não sabia o que era, o trabalho da Base de Tudo deu uma pausa, e aí o nosso gestor querido daqui ligou pra gente. Quem que era na época? Silas o Carvalho. Silas. Ele era o nosso gestor, ele ligou pedindo ajuda pra gente de alguma forma. E aí eu olhei pra ele, o que ele pediu? Ele falou, não sei. Ele falou que se a gente pode ajudar de alguma forma. Aí eu falei, amor, vai pra lá. Ele, que isso, Dai? Lá pra São Paulo? Eu falei, amor, vai lá, se eles estão precisando, eu seguro as pontas aqui com as crianças, vai. E aí ele veio. E aí ele passou... Ele ficou onde? Aqui no hostel com aquele pessoal? Porque, gente, ficou. vocês não imaginam Ficou como no que o pessoal faz de tudo pra vir pra cá, né? Não, aí muito engraçado, porque a gente não conhecia o Pablo pessoalmente. Gente. E aí, no dia que ele chegou aqui, no dia seguinte, precisavam de um filmmaker sombra pra ir no jatinho do Pablo com o Pablo. E aí, o cara que já tava trabalhando, ele tava, tipo assim, dias virado, que era o Jeff, esposo da Babi. O E aí- Jeff, Aham. gente, eu conheci o O Jeff tava acabado, Eu conheci ele num evento
E eu descobri que ele era o marido da Babi. É. Gente, E aí ele falou que assim, tudo. me rende, eu tô, sei lá, 3 noites sem dormir. Gente, não é fácil acompanhar o Pablo, né? Sim, aí o Alan foi. E tipo assim, o Alan, quando eu conheci ele era da filmadora. Quando a gente ficou junto, a gente foi pra essas filmadoras menores, né? Essas câmeras. E aí, quando ele vai filmar com o Pablo, é com celular. Ele não era acostumado? Não! Como assim? Celular era só pra telefonar e entrar Ele no deve ter Instagram. tido a mesma sensação de mim quando vim pro digital. Que coisa horrorosa, que Ele falou, ruim. como é que eu vou fazer isso? Só que Não vai ficar bom. Então assim, ele ficou 1 mês aqui. Na primeira semana ele aprendeu. Ele aprendeu a captar, ele aprendeu a editar e hoje em dia, ele é tão rápido para fazer as coisas lá. Eu confesso que eu ainda não sou igual ele é. E ele fala, Dana, não tem jeito, é a prática. Eu passei 30 dias ininterruptos fazendo isso. Não tem como você se comparar a mim. Só se você parar por 30 dias e fazer isso. Uma imersão com o Pablo Marçal. Ele fez uma imersão, ele fez o Mentoer com celular. Então ele conseguiu pegar períodos que o Pablo estava fazendo a campanha. Todos. Ele pegou Isso da é tão época cansativo, de deputado gente. e depois. Campanha é muito cansativo. Ele pegou a parte que ele ainda estava para deputado e aí quando virou para presidente ele estava aqui. E você lá ainda. E eu lá ainda. E quando ele virou para presidente, eu lembro muito engraçado, porque eles estavam no resort, aí o Alan foi fazer uma videochamada comigo, aí ele falou assim, peraí que eu vou te apresentar. Aí virou pro Pablo, essa... E eu de pijama. Aí ele, Pablo, essa é a Dayana. Eu morrendo de vergonha. Oi, meu presidente. Aí ele fez um negócio assim. Quando ele fez assim, eu falei, ué, que estranho. Ele Pablo não deu um sabia, sorriso. você não sabia. Porque eu não sabia que ele já... Naquele dia ele tinha virado. Mas aquilo foi tão louco, porque eu estava totalmente envolvida nisso aqui. E o que me impressionou de tudo que eu aprendi na plataforma foi a rapidez como o Pablo reage e não deixa que isso atrapalhe ele. Por exemplo, se fosse há um tempo atrás, talvez eu não estivesse aqui gravando com você, porque ontem eu fiquei muito mal, porque minha imunidade deu uma baixada com a mudança de tempo. Quase que a minha garganta inflama. E eu falei, não, vamos continuar. E vim hoje, uma tossida outra faz parte do show. Mas a capacidade dele de virar as coisas e não deixar que isso impeça ele é fora do normal. Sim, foi. Porque aí eu me lembro exatamente disso. Eu falei assim, que estranho aquele sorriso que ele deu. Porque foi um sorriso, tipo assim... depois não dava pra entendi explicar, que, né? Aí o Alan, no dia seguinte, saiu a que foi muito louco, presidente. porque ele teve que virar de uma forma tão rápida que... Primeiro, muita gente, na hora de votar, não entendeu. E ficou uma confusão, porque muitos não sabiam que ele já era candidato, outros não entenderam que ele virou. Sim. Então, ficou muito confuso. E ele ganhou mesmo assim, mas ficou muito... Confundiu o eleitor, né? Confundiu demais. E também foi o que eles usaram depois, né? De motivo para não deixar ele entrar, que daí é outra história, né? Sim, Mas... E aí, quando você viu o Pablo ali do lado dele... Aí o Alan falava comigo assim, todo dia ele me ligava e ele falava assim, Day... Você tem que vir pra cá. Você tem que ver essas mulheres. Aí ele falou, Dayana, as mulheres da plataforma. Tudo é diferente. Eu falava, amor, o que tem de mais, amor? Amor, você não tem ideia. As mulheres, elas são poderosas, mas elas são femininas. Sim. Eu, gente, o que tá falando? E ele tava falando o quê? A energia aqui é diferente. A mulher que andava com o Pablo, que era a vice do Pablo. Sim. Ela, nossa, que mulher linda, né? Aí nessa época, eu ainda via ele de longe. Eu não tinha vindo. A primeira vez que eu vim na plataforma, ele já não era... Ele não tinha entrado. Por isso que eu não a vi. Mas eu percebi assim, as mulheres aqui são diferentes em tudo. Sim, não, e ele começou a me apresentar elas pelo celular. Ele estava falando comigo ali no saguão. Quando passava a Elis, por exemplo, ele falava, vem cá, deixa eu te apresentar a minha esposa. E aí começou a me apresentar todo mundo pelo celular. Gente. Aí, quando ele voltou no dia 2 de outubro, e falou assim, amor, a gente tem que ir pra Alphaville. Eu falei, tira essa ideia da tua cabeça. Bom, gente, então, fazer uma pessoa do Rio vir pra São Paulo é muito difícil. Búzios. Não, e outra, as pessoas do Rio... Hoje tem muito carioca, muita gente do Rio aqui. Mas, no geral, o carioca não tem vontade de vir para São Paulo. Não, nenhuma. Gente, eu era de Curitiba, eu também não tinha. Nenhuma. Se fosse pela minha vontade, eu jamais viria para São Paulo. Eu vinha só para vir nos programas de TV. Sim. Porque o Paraná é maravilhoso, o sul do Brasil é maravilhoso, o Rio é maravilhoso. Sim. Agora, fazer alguém vir aqui por vontade própria é difícil. Não, mas aí ele começou a conversar comigo. Dai, poxa, a gente lá no presencial, as pessoas, a cidade, que qualidade de vida. Eu vivi
um mês lá. Aí ele falava, eu ia na padaria, eu ia no parque. Alphaville não é eu São ia- Paulo, né? Alphaville é não é isso a São questão. Paulo. Isso ele me desconstruiu. Não, É Bela, difícil Alphaville entender é muito isso. diferente. É. E aí, com isso, eu falei com ele, então faz o seguinte, me dá 2 meses, porque eu não queria tirar os meninos Gente, você demorou pra aceitar, né? Não, Mas porque por eu quê? queria que encerrasse o ciclo de Mas Dai, escola. você não tava aqui vivendo o que ele tava vivendo. Por Imagina. ele não teria nem voltado, ele mandava só eu vir. Sim. E aí, com isso, eu falei, não, a gente vai resolver. E aqui é muito encantador, né? Sim, Eu não sei se você via o Pablo com aquela admiração que a maioria das pessoas vem pra cá com uma empolgação muito grande. Você via assim? Não, então... Porque eu não vejo vocês tão deslumbrados, mas tem pessoas que vêm trabalhar aqui pela paixão do Pablo de uma forma bem, até exagerada, né? Sim, Vem muito empolgado. E vocês me parecem ser bem mais Não, desencanados. Porque eu também sou assim. Foi é. o que o Pablo ensina, né? O que acontece? Eu acho que vai muito da ambiência sua, porque com o casamento, a gente aprendeu a lidar com pessoas famosas sem esse deslumbre. Por exemplo, casamento com o padre Fábio de Mello. Você não pode ficar tietando no meio do casamento. Sim. Eu já fiz casamento que o Cid Moreira Gente, fez a que celebração. tudo. Cara, eu fui tirar foto com ele? Fui. Fiz amizade com ele? Fiz. Na época eu ainda estava vegetariana, então a gente teve mais assunto ainda para falar. Que ele é vegetariano há 65 anos. Gente. Nossa, tu fala com ele que ele é vegetariano, ele senta contigo e ele fala, então a gente vai papear. Tem assunto, Tem né? assunto. Então, assim, Cid Moreira. E aí, depois, alguns eventos que a gente fazia na cidade mesmo, que era Alexandre Pires, não sei o quê. Né? E o Rio é pequeno, né? Em relação a São Paulo, é mais fácil você encontrar Sim. gente famosa. Então, mas lá em Petrópolis não. Era só por conta da nossa função, que é a função videomaker, fazia a gente nos aproximar de pessoas assim. Então, a gente nunca foi deslumbrado mesmo com pessoas assim, porque a gente sabia que ele tinha a relevância dele, mas a gente sabia que a gente estava num lugar ali de estar no igual a igual. Somos Então, faz pouco pessoas. tempo que você tá aqui. Quando eu fiz o documentário com vocês, você tava há pouco A tempo. gente estava chegando, a gente chegou em dezembro. Super Eu ia recente. vir em janeiro. E aí ela Eu falou, fiz não, o vamos em documentário dezembro logo. em fevereiro? E aí, deixa eu te Acho que contar uma foi. coisa. Você lembra o meu sonho de ir no resort? A gente mudou pra cá no dia 25 dia 14 de dezembro. E aí, o pessoal fez uma festa lá no resort de Ano Novo. Gente. Aonde que eu fiz aonde que eu virei a virada do ano? É uma Foi boa lá. sorte, né? Foi lá no resort. Eu do não Pablo. conheço lá ainda. Eu achei incrível a festa, todo mundo de branco. Eu recém-chegada, eu tinha 15 dias de E plataforma. fazendo parte de tudo isso, Fazendo né? parte de tudo isso. O Theo, o Bernardo. Foi engraçado porque teve um momento ali que me marcou muito, que foi quando deu a virada, eu e o Alan, a gente estava afastado dos meninos. E eu levei o abafador porque o Theo tem a dificuldade auditiva dele. Na verdade, não é dificuldade, é a sensibilidade. E ele morre de medo de barulhos. Sério? E aí, quando começou os fogos, eu tava lá em cima e ele tava sozinho lá embaixo, onde é aquela prainha artificial, nunca fui aquele lá. lago. Menina, eu sei que ficou e eu assim com meu coração, meu Deus, protege meu filho. E o Theo? Filho não sabia como é que ele tava. Aí eu desci correndo, quando eu cheguei, ele tá assim pros fogos. Cara, que tudo. Aquela cena do meu filho com aquelas cores, o Theo e Bernardo sentadinhos assim, ó. Tudo diferente, né? Deslumbrado. Eu falei, meu Deus, o primeiro ano novo. Tem do algo meu diferente filho, aqui, né? Que não foi com nenhuma crise, nada. Ele não entrou em crise. Ele tem crises com relação à audição. Ele não teve crise nesse dia. Gente, que Foi tudo. um dia incrível. Foi um dia incrível. E aí, a gente começou. A gente virou Uma vida nova, né? alfavilenses. E que mudou totalmente, né? Mudou totalmente. E aí, agora... E logo depois que você chegou, você também já começou a acompanhar o Pablo? Sim, porque aí a gente acaba conectando mesmo. E aí eu conectei com pessoas que têm muito sentido com tudo que eu falo hoje em dia. Porque pela minha história, quando a gente fala que o seu maior bloqueio tem a ver com o propósito. o seu propósito, quantos bloqueios eu falei aqui, Rose? Eu sou filha de uma traição. A minha mãe falou que tudo ia ser com relação a mim, que ela precisava de mim. Então, já mudou totalmente o meu sistema familiar ali. Na época que meu pai morreu, a gente passou dificuldade pra caramba, Rose. A gente chegou a passar fome.
Da minha mãe me dar um copo de água com açúcar e falar, filha, vai dormir que amanhã passa. Eu tive problemas financeiros sinistros. Então, eu tive problema com o meu pai, problema com a minha mãe, com a minha família. Tive dificuldades financeiras. Quando eu cresci, eu fui me relacionar com um homem casado. Depois eu me relacionei com o Alan. A polaridade foi totalmente diferente. Depois eu me tornei mãe. Tive dificuldade com as mães, de ser mãe. Minha maternidade não era nada saudável. E aí a minha empresa, quem tocava à frente era eu, não era o Alan. Então, assim... Tudo foi fazendo sentido, Você viu? né? Eu contei aqui na base, aqui uns 8. E aí, ouvindo o Pablo todo dia falando assim, tá cheio de bloqueio? Se lascou, porque vai ter propósito pra caramba. Eu falei assim, qual é o meu Bem-vindo ao propósito? clube, né? Qual é o meu propósito? Eu tenho 8 propósitos, é isso? Aí eu falei, não, tá tudo ligado na família. Tá tudo na base de tudo. Aí Na tá a família. questão. Quando eu conheci o Alan, ele estava justamente procurando uma locutora. E olha que interessante, gente, porque eu sou aluna do Pior Ano e tem gente que pensa que eu sou a locutora que faz a meditação do Pior Ano. Não sou eu. E eu acho a voz linda daquela mulher. E aí, uma pessoa que trabalha diretamente com o Pablo me conhecia, porque eu já estava aqui na plataforma, e ela me mandou um WhatsApp assim: estão procurando uma locutora aqui na plataforma, manda seu material. Eu falei, para quem? Eu vou pegar o contato. Nisso eu estou num grupo, que eu nem sei qual é, e aparece um rapaz assim: estou procurando uma locutora para um material e um forms. E eu não sabia que era a mesma pessoa. Aí, nisso, ela me passa. E essa porta não vai abrir, hein, Ben? Será que vai? Pede pro tio Rafael, que ele já vai resolver. Que coisa fofa. Mas ele quer ensinar pro nosso Ele diretor quer, a abrir a porta. Gente, que barato. É os bastidores do ao vivo. Bastidores. E aí eu me lembro que eu fui parar no Alan, participei de um documentário tão especial. Eu nem tinha noção da importância da família, a base de tudo. Gente, eu não tinha a menor... Pensa na pessoa que caiu de paraquedas na plataforma e não estava entendendo quase nada. E aí chego para fazer o primeiro documentário da família. Que você participou também e que deu um trabalho danado. Ai, Como mas que tão foi gratificante. começar a fazer? O que mudou para você quando você sentiu que você estava fazendo um documento tão profundo? Porque quando ele me chamou para fazer um documentário, para mim era só um documentário. Eu quero que você escreva. Quando eu comecei a fazer a pesquisa para escrever, começou a me tocar. Eu falei, uau. Então, Rose, mas é incrível como que você tá aqui na plataforma, aí você pensa assim, não, na plataforma só vai ter gente desbloqueada de alta frequência. É. Enganado, vai ter as pessoas mais bloqueadas. Por quê? Porque são essas pessoas que precisam dessa frequência. Você vê um monte Quando de eu gente aqui trabalho andando com uma plenamente. Quando você começa a falar com a pessoa, você fica chocado. Sim, exatamente. Quando você começa a trabalhar com a família, é porque a tua família está sendo trabalhada junto. Curada. É. No dia do nosso evento, eu acho que você vai lembrar. A Rebeca falou uma coisa que tocou no meu coração profundamente. Ela falou assim, o médico, quando está gripado, ele vai para o hospital cuidar das outras pessoas. E isso entrou no meu coração, Gente. porque realmente você não precisa estar 100% para você cuidar de outra Exato. pessoa. Então, assim, quem tá aqui e tá cuidando dos produtos do Pablo, e tá cuidando Tem um da chamado, família né? e tudo mais, cara, Tem um chamado. se a Inclusive, pessoa ela tá ali no falando... financeiro, ela tá aprendendo A financeiro. Rebeca que ela tá falando vai ter que vir aqui, gente. Ó, para Vai. quem assistiu a minha entrevista com a Ruth Vieira, a Rebeca é a filha da Ruth que a gente comenta na entrevista. E aí nós vamos falar desse evento que você fez, que a Dai, gente, a gente começou a se conectar por causa da família Base de Tudo. E ela falava desse evento. E ela me chamava para participar do evento. E eu falei, mas não faz sentido porque eu não sou casada, eu não Aham. tenho filho. Aham. Não, inclusive A gente quando eu fiz o documentário da família, foi muito engraçado, porque eu comecei a fazer o documentário e eu falei, uau, eu tô entrando numa esfera que eu não tô acostumada. Eu fui conversar com vários casais para conseguir me conectar mais com Sim. pessoas que são casadas e têm filhos. Aí abriu um universo na minha frente que eu desconhecia. E a Dai ficou me chamando para esse evento, para esse evento. Vai eu lá no evento.
achando que eu ia ser só mais uma convidada. E ela fica super feliz com a minha presença. Nossa, demais, demais. Gente, eu nem imaginava que eu poderia ter essa importância no teu Não, evento. com toda certeza. Foi muito bom. Olhar ali nos teus olhos foi uma âncora, uma conexão para eu Coisa estar linda. fazendo esse Gente, eu evento. fiquei tão feliz porque ela falou tanto desse evento. E aí, naquele dia, tudo acontecia para que eu não fosse. Mas como eu sou uma pessoa teimosa, Começou a dar problema, já eu falei sabe. assim, tá tendo uma coisa que Uma vai me impedir. energia. Eu vou só de birra. E fui, ainda cheguei atrasada, porque não era nem pra eu conseguir ir. E no final, ela acabou começando o evento depois que eu cheguei, não por causa de mim, mas porque aconteceu um monte de Sim, coisa. a Ruth chegou Não atrasada. veio na sua cabeça, tipo assim, tá querendo impedir a gente de fazer? Gente, essa parada espiritual é real. O evento foi incrível. Foi ali que eu conheci um lado da Ruth que eu não imaginava. Eu conheci a Rebeca, fiquei impressionada. Aquelas mulheres que estavam ali, gente, cada Não, história. Foi demais, foi As incrível. pessoas não imaginam a conexão que foi. E foi por causa daquele evento que a gente já começou a visualizar o evento que eu vou fazer agora, Sim. no dia 23 de setembro. Que por mais que não seja o evento das famílias necessariamente, vai ter muita cura lá, que eu já sei. Com toda certeza. Porque a gente percebe, quando começa a tentar atrapalhar de acontecer, é porque a gente sabe que vai Algo ser. Gente, grandioso tem. esse podcast aqui, eu já tô com esse alinhamento com o Rafa há mais de 6 meses, que a gente está combinando para que eu fizesse o podcast aqui. Vocês não imaginam quantas coisas ocorreram para impedir essa gravação de hoje. É. Por isso que eu falei, já faz logo ao vivo. Sim. Porque você já pensou se você faz gravado e o Mac, que nunca dá problema, a defensora do Mac é capaz de no dia seguinte o Mac Tem a ver com o desaparecer da tela. sistema. Não, então não pode. Então já vai ser ao vivo, porque vai, né? É. E aí, Ruth, desculpa. Olha, Ruth. A A Ruth tá online na aí pra nossa gente, ó, tá mente vendo? aqui. E aí, assim, eu comecei a perceber que eu realmente tinha um chamado para isso. Que a minha maior dificuldade era entender o meu posicionamento dentro da minha empresa. Era um o meu ajuste. posicionamento dentro da minha família. Olhar para a minha maternidade. Olhar para as minhas finanças. Que tudo vinha do meu sistema. O meu Mac não estava rodando. Por quê? Porque ele estava travado. Meu sistema. Tinha um Windows instalado nesse Mac, gente. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a estudar e eu fui a fundo nisso. E aí, eu me tornei terapeuta familiar. Eu já era terapeuta nutricional. Gente, foi sensacional. Me tornei terapeuta familiar. Eu tenho formação em constelação familiar. E quando eu começo a mexer com a constelação familiar, eu começo a ter a consciência que hoje eu falei em todo esse podcast de lá de trás. O que a minha mãe fez, o porquê que ela fez, eu sei. Ela deu o melhor dela, Rose. Mas o que isso trouxe para o meu dia a dia e o que agora, tendo a consciência elevada, como que eu, sendo responsável pela minha vida agora, posso reverter essa situação? Porque, Rose, se a gente não tiver no nosso papel, o sistema não roda. O sistema não roda. Fica travando. Se eu tô na minha empresa e eu não... Porque você sabe que constelação familiar, ela serve para a empresa também. Você sabia disso? Com certeza. Por quê? Porque tem uma hierarquia. Tem um posicionamento de quem vem primeiro, de quem vem antes, de quem tem mais poder de palavra. E quando os papéis são invertidos, a vida vira uma confusão. Era o que acontecia comigo Sim, também. É o patrão, por exemplo, que não tem respeito dentro da empresa, porque a hierarquia não está funcionando. É funcionário que briga com funcionário. É vendedor que quer ser amado pelo cliente, ele só precisa vender e prestar o serviço, aí ele se sente rejeitado, bloqueia a venda. Exatamente, é o sistema. É o sistema. E aí, na família, o sistema familiar é o quê? Eu saber me posicionar abaixo do meu marido. O meu marido, ele é o cabeça. E acima do meu marido está Cristo. Só que o feminismo, o que ele ensinou pra gente? Que a gente não tem que estar debaixo de homem. Por que a gente não tem que estar debaixo de homem? Porque o homem está abaixo de Cristo. A gente tem que ficar igual a todo mundo. É que assim, ó, no decorrer da história, alguns homens também abusaram. Eles não cumpriram. Porque quando você fala que o homem está acima da mulher, não é para ele oprimir a mulher. Então teve muito homem que não soube ser pai. E muitas mulheres se revoltaram. Então, gente, é uma série de coisas. Sim, mas então, o que precisa acontece, corrigir, Rose? né? A gente não está debaixo da submissão do homem pelo homem. Sim. A gente está debaixo da submissão do homem por Cristo. Porque não é o homem
que é responsável pela minha vida, é Cristo. O homem vai dar a vida dele pela minha. Mas e se ele não der, Rose? É com Cristo que ele vai se resolver. Porque a patente maior é Cristo. É Cristo que vai resolver. Agora eu te faço é com uma ele pergunta. que ele vai se virar depois. Como lidar com isso numa sociedade onde muitos homens querem oprimir as mulheres? O que acontece? Olha, Pela tua experiência. pela minha experiência é o seguinte, você tem que estar no seu posicionamento independente de quem está do seu lado. Por quê? Rose, imagina que tem uma cadeira igualzinha a essa aqui do lado. E eu tô sentada no meio das duas, ou tô sentada aqui com o pé na outra cadeira. Eu tô deixando o espaço para uma outra pessoa sentar? Não. Eu tô ocupando o lugar daquela pessoa. Se uma pessoa chegar aqui e olhar eu sentada nas duas cadeiras, ela não vai sentar do meu lado. Então, a partir do momento que eu saio da cadeira do homem, que eu tiro o meu pé da cadeira do homem, você conseguiu visualizar? Uhum. Que eu saio, eu ponho meu bumbum na minha cadeirinha, no meu quadradinho, e deixo aquele espaço ali livre. O homem... Vai ter que ocupar aquele lugar. Né? Inconscientemente, ele vai ter uma força, que é uma força que a gente chama de morfológica. É uma força inconsciente. É uma energia inconsciente e espiritual que vai trazer ele para aquele lugar. Só que se eu tiver com o meu pezinho em cima da cadeira, marcando o território, ele nunca vai poder ocupar aquele espaço. Gente, o que a Day tá falando, eu sei que às vezes vai ter gente que vai entender tudo errado, porque no começo é difícil entender isso, mas ela não tá falando pra gente competir com os homens, tá? Porque as pessoas confundem muito. Ninguém tá falando pra mulher competir com o homem, nem pro homem oprimir a mulher, não é isso. Ela tá falando de cada um aprender o seu papel e fazer o que tem que ser feito, Sim. porque daí você harmoniza os dois lados, né? Sim, exatamente. A gente nunca viveu numa sociedade em que as mulheres estivessem tão cansadas, Sim. tão sobrecarregadas, com a sensação de que não está fazendo nada direito, com a sensação de que poderia fazer melhor e não faz, com a sensação de que está no lugar totalmente errado. Isso é posicionamento familiar. Uhum. Quando a gente entra no nosso lugar de esposa, no nosso lugar de mulher, a gente entra no nosso feminino, a gente deixa o nosso feminino aflorar, a gente fica mais descansada, a gente fica menos sobrecarregada. Daiana, como a gente faz isso? Descansando em Deus. Jesus diz que o fardo dele é como? Manso e leve. E é isso que a gente vê nas mulheres hoje em dia? Mansidão e leveza? Não é. Não, até porque a gente Porque não é o vive fardo numa de Jesus. sociedade de homens extremos. Gente, não são todos, tá? Mas a gente sabe que a maioria dos homens, principalmente no Brasil, são completamente desequilibrados. Uma grande maioria dos homens, os modelos que nos foram vendidos de homem no Brasil é terrível. Adúlteros, agressivos, infantilizados, homens adolescentes com 70 anos querendo ser menino. Sim. E isso é muito ruim. Porque estão em papéis realmente de filhos. Sim. Não assumiram o papel de uma governança Eu particularmente estou familiar. achando lindo esse levante masculino que está acontecendo com os homens cristãos. Porque tem homens lindos se colocando como homens de respeito. Porque é muito irritante esses homens que se acham o máximo, porque enganam mulheres, porque se sentem adolescentes com 40, 50 anos, porque não cuidam nem dos filhos deles, e daí querem se intrometer na família. Tá uma coisa assim Mas que é eu tô achando exatamente, você bonito. vê Tem que homens se levantando e dizendo assim: eu sou um homem que cuido da minha família e quero ser respeitado por isso e quero ensinar outros homens. E é muito interessante, gente, porque tem muitos homens querendo aprender. E eu digo para vocês, eu também já tive pensamentos feministas, porque eu também aprendi desta forma. Uhum. E eu entendo o seguinte hoje: os homens, eles querem aprender com homens. Não é nós, mulheres, que vamos ensinar um homem a ser homem, porque isso é muito desgastante. Se o cara não aprendeu a ser homem, esquece que não vai aprender com a Sabe gente. que esse é um dos maiores erros? A mulher vira e fala assim, então esse cara não é seu homem, eu vou ensinar. Aí, faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado. Você tá sendo a mãe dele. Quem era pra fazer isso era a mãe dele. Ah, E mas é a uma mãe coisa dele que eu não tenho a fez. menor paciência. Então fica caladinha. É. Porque Jesus vai tocar no coração dela. Faz só a tua parte. Deixa ele. ele aprender. Deixa ele, porque a mulher, ela veio para trazer problema pro homem. Ela não veio para trazer solução. Na verdade, não foi pra trazer, foi pra desafiar a masculinidade dele. Só que daí o cara não entende. O Pablo fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, não, Opositora idônea. Deus viu que Adão tava de boas no paraíso. Vou Falou tirar assim, o sossego não, dele.
tu tá muito de boas aí, eu vou te mandar Gente, uma pega o código. Deus desafiadora. não gosta de estabilidade. Não. Adão, tu tá estável, vou trazer alguém pra você prosperar. Porque senão Adão não cresce. Já pensou, gente, Adão infantilizado, igual esses homens com 50 Aí ele anos não que ia- moram na casa da mãe e não quer trabalhar? Aí ele não poderia entrar no lugar de pai enquanto ele não fosse Interessante. um homem. Você precisa primeiro se tornar um homem, depois você se torna um pai. Gente, tô amando esse E papo. aí, assim, aí às vezes a mulher fica assim, ai, Daiana, mulher, você tá me vendo aí agora. Você fala assim, Daiana, mas o meu marido, ele é tudo isso que você falou. Ele é infantil, ele não provê, ele não é o que fala forte, ele não é o que resolve, ele é assim, ele não tá com a virilidade. O que eu faço? Não quero. Não faz. Não faz Não nada. faz. Faz a tua parte. Vai pro teu quadradinho. Qual é o teu quadradinho? O quadradinho da contemplação. A mulher, ela foi chamada para ser contemplada pela sua beleza, pela sua doçura, pela sua mansidão. Não é a mulher se matar de trabalhar, ficar com aquelas rugas assim de bravo. E na hora que o marido chegar, ela tá assim, mas eu tô cansada. Não é. E Porque vou aí falar, vai ele- demorar pra gente mudar essa realidade. Não é Sim, tão porque simples, a gente né? tá acostumada Gente, ao quê? falando assim, é porque a Dai faz parte de um movimento de pessoas que aprenderam a lidar com isso. Não, mas não E foi fácil. Não é tem nenhum fácil. ano que eu até aprendi. queria, então, até queria que você falasse assim, qual foi teu maior aprendizado aqui na plataforma do Pablo? O meu maior aprendizado aqui na plataforma do Pablo, deixa eu pensar, porque foram tantos, é difícil achar. É difícil. Gente, isso daqui é uma coisa que Mas a muda questão- mas eu completamente vou te a nossa falar. relação com o mundo, né, O Dai? primeiro final de semana que eu passei aqui em Alphaville, o que eu mais observei foi as famílias. Por que será? Não tem como tu não observar. Sabe o que eu Desde a primeira observei? vez que eu vim aqui nas palestras, eu falei, tem alguma coisa diferente nesse lugar. Não, mas sabe o que eu observei? Primeiro eu observei famílias em maiores números, porque Petrópolis é uma cidade que o pessoal fala que é uma cidade de velho. Na verdade, não é desmerecendo. Não é de velho, é porque lá o povo tem que ter porque dinheiro e as pessoas pessoas têm- muito novas não conseguem ficar lá, gente. Exatamente. Precisa O trabalhar. que acontece? As pessoas saem e aí lá as famílias geralmente têm um filho só. 2 no máximo. Aqui eu vejo gente com 4, 5 E filhos. muito felizes, né? E felizes. E aí eu vejo assim, gente, como as famílias são numerosas. E aí quando a gente vai nos lugares, eu vejo, por exemplo, eu via muito isso de, fica quieto, menino, sossega, senta aqui. E aqui não, aqui eu vejo as crianças sendo crianças. E aí eu comecei Gente, a aqui na plataforma tem observar- várias crianças, né? Bernardo, Que ele ficam o fica ali dia no inteiro saguão. aqui. Fica. E isso não é um problema. Eu Não é apresentei o problema. evento do Ricardo Linhares, foi um dia inteiro, e eles separaram espaço para as crianças ficarem o dia inteiro, e elas não incomodaram ninguém, não houve nenhum tipo de problema. Então, é uma outra maneira de educar as crianças, né? Sim. Muito interessante. Exatamente. E aí, então, eu observei muito isso. E aí eu falei, não, porque quando eu vim pra cá, eu ainda tava nessa de feminina, taranã, tá, mas e mãe? Não, mas aí, filho tem que me respeitar. Não, filho tem que me respeitar. E eu sempre fui muito controladora. Aí eu parei de querer controlar o Alan. Mas a segunda camada era o controle com as Eu crianças. tô achando barato ela falar, porque eu não conhecia essa Dai que ela fala. Eu conhecia essa Dai plena, feliz, com filhos lindos, felizes, com um casamento lindo. Fizemos um documentário. Como que foi fazer o documentário pro Pablo? O que você sentiu ao Não, concluir o documentário? foi Nós incrível, fizemos porque 2, né? fizemos O segundo dois. eu não vi ainda pronto. Fizemos Depois dois. eu até quero ver. O que aconteceu? Eu vi na prática Aham. como que era toda a teoria que eu tinha estudado. Porque eu tinha acabado de me encher de E a toda gente vê depoimentos de colegas nossos daqui, né? Sim, Eu não me- sabia de eu me vários enchi de casos várias- aqui. de va- eu enchi a minha mochila do conhecimento. Então, eu fiz a constelação familiar, fiz a terapia familiar, nananana. Aí eu aprendi, li livro, vi documentário, beleza. Tá, agora, o que você faz com tudo isso, depois que você faz? Porque aprendizado é diferente de sabedoria. Aprendizado é você saber o que tem que fazer. Sabedoria é você aplicar o que você sabe que tem que fazer. E depois ir corrigindo, porque não é na Exatamente. primeira que a gente A vai sabedoria não é acertar. você saber. E olha lá, ó, eu pedi pra me avisar o tempo, e o negócio aqui tá sirene de polícia.
Gente, o bom do primeiro... O Rafa tá se acabando de rir. Rafa, nós estamos ligados no tempo. Amei. É. Gente, o primeiro dia é assim. E eu falei, faça tudo ao vivo. Deixa dar errado o que tiver que dar errado. Porque aqui, ó, um código que eu aprendi aqui com o Marcos Paulo. Até quando dá errado, dá certo. Porque aqui na plataforma o que a gente pode é errar. O que a gente não pode é não fazer. Desistir. É não fazer. Exato. Bom, a gente vai encerrar daqui a pouco esse podcast. E eu quero que você me fale o seguinte. Qual foi o maior aprendizado que você teve fazendo o documentário da família? Então, E eu se tava você nesse tirou assunto. aquela mochilinha da menina? Então, na verdade, eu já tinha tirado a Já, mochilinha né? da menina. Mas eu não sabia como aplicar isso com relação aos meus filhos. E aí, quando eu vi que aí aqui eu tive acesso a Ana Lucchini, que a gente fez uma amizade linda. Tivemos outras pessoas aqui também. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver. Exemplos práticos, né? Exatamente. Nossa, a Ana Lucchini também tem uma história, gente, incrível. Ela fazia parte também da equipe da Base de Tudo, né? Isso, exatamente. E aí a gente começou a aplicar, a ver como isso funcionava. Na prática. Sabe? E aí começar a transbordar. Vem a coisa boa. Eu participei do primeiro evento que a Dai fez, que foi o evento Despertar e Cura, onde a gente testou várias coisas. Em breve nós faremos várias coisas ainda para a família. Aguarde. Sim. Agora, eu quero já agradecer por você estar comigo nesse evento que vai acontecer dia 23 e 24 de setembro em São Paulo, ali na Avenida Paulista, e que você vai participar também. Com certeza. Com certeza, né? E a gente vai ter a alegria de ouvir um pouco mais da sua história empreendedora. A gente ainda vai definir o tema, que tem muitas coisas que vão acontecer nesse evento, e ela vai estar lá apoiando. Eu agradeço muito, porque eu estive no seu primeiro evento, e você vai estar no meu primeiro evento. Gente, vocês não... Olha, tá até suada. Gente, vocês não imaginam os desafios que a gente enfrenta, né? Daí, mesmo a gente estando aqui na plataforma, gente... Aqui na plataforma as coisas não são perfeitas, não é isso. Mas aqui na plataforma a gente tem pessoas que querem fazer diferença. Então, a gente vê o esforço de todos. As pessoas aqui trabalham muito, se dedicam demais. E isso foi uma coisa que a gente foi entrando nessa frequência. Mas sabe o que eu acho legal da plataforma? É que o Pablo, ele incentiva muito as pessoas a transbordar. E, sério mesmo, você fica do lado das pessoas, você vê uma pessoa aqui falando de uma live de empreendimento, você vê a outra falando de não sei o quê, você fala assim, meu Deus, eu também preciso falar. Porque você, sabe, é um rio fluindo. Como é que você vai ficar parado dentro do rio? Não dá, o rio te carrega. Não tem então, como. Assim, isso. E o Pablo ensina, o Thiago Rocha fala isso. O movimento é o segredo. A gente precisa se movimentar. Isso foi uma das coisas que eu aprendi muito aqui. Não deixe que um problema seu te impeça de prosperar. Eu poderia não fazer essa gravação hoje por 1 milhão de motivos, não foi, Dai? Sim. Chegou de última hora, quase que a gente não consegue, gente. Eu agendei esse estúdio há 2 semanas e o meu entrevistado não pôde vir aqui porque ele precisou atender um paciente de última hora. Ele falou, se eu for lá não dá tempo. A gente teve que fazer online. Quando foi ontem, quase que deu um problema pra gente não vir. Então a gente falou assim, não, Deus, ajuda, porque a gente sabe do propósito que tá nesse podcast, nesse trabalho que a gente tem desenvolvido, né? E de tantas pessoas aqui que já estão tendo resultados. A Ruth, foi fantástico falar com ela. Conheci através da Dai. Então a gente começa a ter histórias, né, Dai? Sim. E eu já quero convidar você que está assistindo. Eu tenho um grupo gratuito. Entra lá no meu perfil, @DaiLorang, que é o grupo das famílias fortes e prósperas. Sua família mais próspera, sua família mais forte. Porque se você está trabalhando e você não está tendo prosperidade, olha para tua família. Porque se a base não estiver estruturada, as outras coisas vão ser sintomas. Tudo que a gente passa, toda a dificuldade que a gente passa na vida é sintoma para você olhar para dentro, para você ver o que está acontecendo, o que está desalinhado, o que está desajustado. A gente não tem nenhum... Deus não é aquele pai que te castiga. O que eu estou vivendo na minha vida é castigo? Não, é aprendizado. Agora, o que ele quer te ensinar? O que ele quer te ensinar? Cala um pouquinho a tua voz e deixa ele falar no teu coração. E se você precisar de alguma coisa, de alguma ajuda com relação à sua família, eu estou aqui à disposição. E é por isso que a gente incentiva tanto o movimento empreendedor, que é um movimento que eu estou, assim, encantada, porque a vida toda eu empreendi de forma natural, ajudei um monte de empresas sem saber o quanto isso poderia ser útil agora. E eu falo para as pessoas, você quer curar a sua família? Prospere. Porque quando você prospera, você está alinhado com Deus e você está curando a sua família. É desafiador?
Vai dar medo? Vai. Eu tava até brincando com a Dai. Você acha que eu não tenho medo nunca, Dai? As pessoas Você acham... não tem cara de que tem medo. Gente, como eu minto bem, né? É. Gente, eu também tenho medo, eu também tenho bloqueio, só que eu não fico presa nele. Eu falo para meus alunos, use o bloqueio para resolver, porque se for pra você carregar a mochilinha de bloqueio também não vai Não adiantar. adianta. Então, esse podcast só tá acontecendo porque a gente tá desbloqueando várias coisas aqui. Amém. E eu quero agradecer a sua presença. Quero mandar um grande abraço pro Alan. Oi, bonitinho da tia. Bê? Tá esperando, né, Bê, o bolo de cenoura, né, com chocolate, que Ele te pede todo ele me dia. pede todo dia. A gente vai marcar esse dia e vai postar. Ele então. não, eu não sei por que ele Ele tá acha muito que você faz um bolo de cenoura com chocolate bom. E faço, você acredita? Mas você já faço. falou pra ele isso? Não. Então ele já sabe. descobriu. Ele Tu sabe. tem cara de quem faz bolo Eu de tenho cenoura. cara de boleira. Ah, gente. E, ó, quero também mandar um beijo pro Theo. Gente, eu tô impressionada como ele tá quietinho, né? É. Que coisa linda, parece que ele tá prestando atenção. Agradecer o Rafa Rocha, que é o nosso diretor hoje. Agradecer a oportunidade de estar aqui. A toda a equipe da Marçal Digital, a plataforma do Pablo, por proporcionar tantas pessoas poderem ter acesso a essa frequência, né? E antes da gente encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estiverem te acompanhando, ensinando o maior aprendizado da sua vida. Até este momento. Até este momento. É incrível, né? Olha, eu não paro de aprender, nunca. Se você não tiver aprendido nada naquele dia, aquele dia para você não serviu de nada. E se você está vivendo sem servir ninguém, você não está servindo para viver. Porque se a gente não estiver aqui para servir o próximo, né? A gente está aqui para quê, Rose? Para Então, comer, dormir e ir no banheiro? E resolver os nossos problemas. Cuidado para resolver você não os virar nossos um bloqueios. tubo humano, né? Tem muita gente que está vivendo essa vida igual um tubo humano. Come, dorme, vai no banheiro e não entende o que está acontecendo. Exatamente. Que bom, Dai, ter você aqui. Gente, encerrando então esse nosso podcast de hoje, quero agradecer a presença de todos e dizer que em breve nós estaremos de volta. Até breve. Tchau.